Para vocês, seja muito bem-vindo, doutor Juliano, que honra tê-lo na nossa mesa, na nossa casa. Cândida, que delícia saber que você aceitou esse desafio. Você já falou aqui pra gente que para você é um desafio estar aqui nas câmeras. Eu quero abrir espaço para que vocês possam falar com o público, contar para eles quem são vocês, quem é esse casal tão simpático que está aqui nessa mesa hoje. Olá, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui falando de um assunto tão importante, né? Ainda mais nos últimos tempos, né? Quanto a família é o esteio da sociedade, o quanto é o alicerce das coisas. É muito bom poder estar falando e reforçando os princípios que tornam a família forte. Eu acho que a gente tem que reafirmar esses princípios, porque as coisas simples, às vezes, não são fáceis. Uau! Né? As coisas simples, às vezes, não são fáceis. Eu acho que hoje a gente tem tanta informação que perde-se a informação que é importante, né? Quer dizer, na multidão de opiniões, né? Mas qual opinião? Né? Tem que ser opinião qualificada. Perfeito. É muito bom poder estar compartilhando a respeito disso aqui, um tema que arde no nosso coração. É um tema que, na minha experiência dentro da psiquiatria, atendendo pacientes com saúde mental, e eu vejo as patologias psiquiátricas. Olha, posso jogar aqui um dado para você. 85% existem famílias disfuncionais por trás das famílias da disfuncionalidade psiquiátrica, das patologias. Né? Ou lares com abandono, ou lares sem a figura paterna, sem uma figura de autoridade. Então, assim, a alienação parental é algo muito comum dentro das enfermidades psiquiátricas. E eu vejo que, por mais que a pessoa tenha um passado que seja triste, ela pode, de certa forma, recuperar se ela andar pela sua inteligência, se ela crê na graça de Deus, que pode fazer muita coisa sim, né? Sempre unindo essa questão médica, né? Porque existem recursos médicos, a gente não pode achar que tudo é espiritualidade. Perfeito. Mas, à medida que a gente conversa sobre os princípios, a gente reforça isso. Porque, veja bem, isso está na natureza do homem. A família está na natureza do homem. Né? Existe um software, digamos assim, projetado para que nós andemos em pequenas comunidades, né? E a primeira comunidade é a família. E eu vejo aqui com essa linda mulher que está ao meu lado, a minha esposa, né? O quanto ela preza a família e o quanto nós nos sentimos alegres por poder compartilhar aquilo que a gente vive na nossa casa, né? Dentro da nossa casa. De maneira perfeita? Não, claro que não. Mas de maneira que sempre aperfeiçoada, sempre buscando o aperfeiçoamento. Então, muito obrigado por essa oportunidade, parabéns pelo projeto. Eu fiquei, assim, deslumbrado aqui com o ambiente, assim, pela excelência, pela vida de Deus e vocês. Espero que você possa ficar conosco aí, que a gente possa edificar a sua vida. Com certeza, estamos iniciando uma linda caminhada. O Senhor já soprou aos nossos ouvidos isso. Amém. Nós somos, né, casados, eu sou a Cândida, o Juliano, somos casados há 15 anos, somos médicos, pais da Melissa, de 11, e do Eduardo, de 9. Estamos aqui, né, para somar com vocês a respeito desse tema tão importante. Perfeito. Eu fiquei muito feliz de saber que a especialidade é psiquiatria. Eu ia perguntar aquela hora, a gente acabou não conversando. Você também atuou na área de psiquiatria? Não, eu em sou outra área. Oftalmologista e sou servidora. E aí eu deixei o consultório para ficar só no emprego mesmo, para poder ficar com as crianças mais tempo. Para poder ter o tempo, né? Um tempo especial para aqueles que são a nossa primeira igreja. Eu acho que o senhor foi até bondoso na estatística sua. Nossa, eu de 85%, porque assim... A gente tem uma experiência também de atendimento e é muito recorrente, assim, a gente ter que encaminhar para profissionais mesmo, porque transcende a normalidade, entendeu? Sim. Então, acho que o senhor foi muito bondoso, né? No número do senhor. E é um dado muito alarmante, né? Quando a gente pensa que 85% das patologias psiquiátricas estão ligadas à raiz de uma família, gente. E é o que nós tratamos na maioria das nossas mesas. Todas as vezes que eu mentorio mulheres e eu falo para elas, nós precisamos encontrar a raiz. Qual é a raiz desse comportamento? Porque o comportamento é só o final, né? É literalmente só o que a gente vai expressar, é só a consequência. E, de fato, as famílias destruídas estão sendo destruídas por comportamentos, porque existe uma raiz ferida, existe uma raiz machucada. Eu queria entender como que foi, em primeiro lugar, essa construção no sentido de psiquiatra sempre houve a intervenção da parte do cristianismo no consultório, ou em algum momento isso aflorou, do tipo, não, preciso que isso caminhe junto, os meus pacientes têm que entender que isso caminha junto. Como que foi isso? Olha, já desde uma experiência já de 15 anos fazendo mentoring espiritual, direção espiritual das pessoas, eu percebi o seguinte, o homem é um todo, corpo, alma e espírito, né?
eu percebi muitas vezes que a pessoa chegava até um certo nível de crescimento espiritual dela e eu via que o problema era orgânico. Ou seja, assim, faltava era neurotransmissor mesmo. Uau! Aquela pessoa estava num transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, ou tinha tido um transtorno de estresse pós-traumático. Existia algum fator dentro da vida daquela pessoa que não meramente, que a medicina forneceria recursos para que ela pudesse avançar para outra fase, né? Então, muitas vezes eu percebia que pessoas dentro da própria comunidade ali, religiosa ou da própria igreja, precisariam desse plus a mais, né? Tanto o processo químico, né, que era da medicação, quanto o processo de alma, mais voltado para a questão da psicoterapia, essas coisas que a gente fala dentro da igreja de cura da alma, de trazer os princípios, que esses processos eles não estão dissociados, você pode fazer os processos ao mesmo tempo. E aquilo me gerava muita dor. Eu, como médico, tinha participação do ponto de vista de ensinar, né, do ensinamento, fazer uma espécie de direcionamento ali baseado nos princípios da palavra, né? Mas eu via que muitas vezes o recurso químico também era necessário, né? E ao mesmo tempo eu percebi que existe um preconceito enorme das pessoas com relação à psiquiatria e saúde mental. Sim. Quer dizer, existe uma coisa na psiquiatria que a gente chama de estigma. O que é o estigma? A pessoa tem um preconceito porque acha que ela é doida. Isso já passou porque vem de uma imagem antiga daqueles sanatórios, em que a pessoa ficava presa, tomava eletrochoque. Então, quer dizer, existiu sim esse processo, né? Existiram erros, mas a psiquiatria avançou muito do ponto de vista medicamentoso, do ponto de vista de humanismo dentro do consultório, né? E no trato com o paciente, no acolhimento do paciente, na pegada da psiquiatria que eu faço, que é uma pegada psicodinâmica, que você tenta entender como é que foi as relações familiares desse paciente numa consulta mais longa, né? Então eu percebia que as pessoas de dentro da igreja seriam muito beneficiadas se elas se abrissem a essa área. Uau. Né? Então a tentativa, o meu envolvimento com a área de saúde mental foi a partir dessa experiência minha de 15 anos de direcionamento espiritual das pessoas. Né? Perfeito. Para poder fazer esse trabalho dentro do consultório. E eu percebi o seguinte, que de certa forma os médicos psiquiatras que não têm essa matriz de formação cristã, eu ia entrar nisso. Digamos assim, que não tem a matriz da fé, digamos assim, porque o que é a fé? A fé, ela é você crer que existe algo para além, né? É a certeza das coisas que não meramente você está vendo agora, mas que foram faladas para você e, de certa forma, ecoou no seu interior de maneira a mudar o seu ser completamente. Então, você adquirir essa dimensão da experiência também, ela é psicoterápica. Quer dizer assim, se converter é bom para a sua saúde mental, né? Desde que seja uma conversão sincera, uma conversão que mude, de certa forma, o centro do seu ser. Que foi o que aconteceu com todos nós, né? Eu falo isso com meus colegas psiquiátricos e tento tentar explicar para eles, aqueles que não têm uma experiência religiosa, eu falo assim, olha, lá no ano de 2010, no final de semana do dia 21, 22 e 23 de maio, eu saí outra pessoa completamente diferente. Então, assim, existe uma experiência humana que pode ser rápida, que pode mudar, digamos assim, toda a sua esfera psíquica orbita em outro lugar. Parece que existe uma outra coisa que te chama, uma outra coisa que te levanta, uma outra coisa que te motiva, a não ser meramente as coisas sensíveis, né? Quer dizer, uma comida ali, um vídeo pornográfico acolá, umas coisas materiais aqui e acolá. Existe algo que pode atrair a sua esfera psíquica para algo superior. Então eu percebi que todas as coisas dialogam entre si. E eu decidi trabalhar isso dentro do consultório, porque eu vi que existe uma falta muito grande dentro do consultório dessa perspectiva. Perfeito. Perfeito. Eu ia falar que eu me surpreendi por esse caminho, que normalmente eu vejo que o senhor adotou o caminho inverso. Né? Eu vejo que muitas pessoas estão na psiquiatria e em algum momento se encontram no meio religioso. E aí eu vi um homem que já estava ali lidando com pessoas, pastoreando pessoas, e entendeu que a psiquiatria poderia ajudar essas pessoas a avançarem. Exato. Nós vivemos um retiro espiritual há pouco tempo e... Inclusive é um segredo, né? Então eu vou tentar falar sem contar o segredo, mas existiu uma situação nessa imersão, nesse retiro, onde ficou muito evidente que existem coisas que são corpo, existem coisas que são alma e existem coisas que são espírito. E muitas vezes no meio do cristianismo nós vemos pessoas muito religiosas, com uma religiosidade muito aflorada. Então eu preciso de um comando para o meu cérebro, eu preciso de algo corpóreo, eu preciso de uma ativação do meu corpo, mas eu fico no lugar de que eu estou orando. Não, eu estou orando, mas eu não tomo nenhuma outra atitude que eu preciso para que
eu alcance o meu objetivo. E aí trazer essa perspectiva de que eu vejo que existe um meio espiritual, mas que a psiquiatria ainda pode ajudar essas pessoas a avançar, realmente é muito especial. E o pior, às vezes, atribui a doença à falta de fé. Nossa! Acontece muito dentro das igrejas. Sim. Seja você evangélico ou protestante, atribui algo que é neuroquímico e físico, ou seja, está faltando neurotransmissor na sua fenda sináptica, e atribui a falta de fé. Isso não tem nada a ver, na verdade. Você está com depressão porque você não confia em Deus, né? Olha isso. E nós estávamos falando, né? Logo, logo chega o Setembro Amarelo e a gente já está criando as pautas para o mês de setembro. E como a gente discute, né? Quantos líderes religiosos se encontram nesses lugares de depressão, e como eles são julgados e como eles demoram a buscar uma ajuda por conta da posição de liderança, né? Então, realmente é um outro assunto, que eu sou apaixonada para um outro mês, mas que a gente pode depois falar sobre Esperamos isso. mais convites. Eu, particularmente, doutor, é a primeira vez que eu vejo um médico da sua especialidade cristão. Porque eu tenho o contato pessoal. Porque os que eu conheço mesmo, a base cristã não entra. E o senhor falou de uma coisa muito interessante que eu já vivi isso daí, eu fui raiz disso daí. A gente leva um tempo para quebrar esse ciclo. Aí, levando para o evangelho, a ciência de Jesus, a questão da consciência e decisão. Levando para a formação que a gente tem, a ação, né? Então, eu já atendi homens que estão acabando com o casamento aí e estão, na verdade, com um problema hormonal, mas estão convencidos que o divórcio é a melhor saída. Entendeu? Então, são casos assim, e eu acho que a maioria dos líderes devia, sim, colocar na pauta as pessoas se conhecerem, as pessoas, mas se conhecerem de uma maneira geral, o lado físico, que é o lado médico, exames e tal, e eu acho que mais do que isso, a gente sofre uma crise de paternidade muito grande da nossa sociedade, de pessoas que estão direcionando e que isso está funcionando. Não é falado na igreja, entendeu? De onde a gente vem, da base que a gente vem, eu mesmo, né? Eu era um frequentador assíduo de escutar ministrações, de escutar a de quinta, a de domingo, de não ter uma profundidade para buscar esse embasamento. E eu acho que todo líder tem que fazer a pessoa se conhecer, para aí sim ela conseguir linkar essa ponte de proximidade com Deus. Porque, por exemplo, você vai pegar um cara que está com uma paternidade ferida, e eu falar para esse cara assim, você tem que confiar a sua vida plenamente em Deus. Ele tem um problema com a figura masculina. Agora, o que a gente viu e vive hoje, as pessoas não sabem para quem pedir socorro. Ou aonde buscar o socorro. Entendeu? E ver o senhor, um profissional da saúde, se posicionar dessa maneira, eu creio assim, o senhor vai ter muito êxito. Cada vez mais a medicina e a ciência, ela reconhece que a espiritualidade é importante para a saúde mental. Né? Quer dizer, a gente está num momento de transição dentro da esfera médica, da ciência, de admitir essas realidades, porque já se começa a se constatar algo que já sabe há 6.000 anos. Né? Que existe a fé, que existe um outro mundo, que esse outro mundo é bom e que existe um Deus que abençoa esse outro mundo bom e que dá a ciência e que a ciência é ótima. Né? Então, acho que é importante a gente ser muito humilde nessa hora, de nos reconhecer vulneráveis. Né? Principalmente, você falou, pessoas que estão na posição de liderança, que estão numa posição difícil, porque eles têm que, de certa forma, sustentar certa imagem, porque eles têm um corpo reconhecendo eles numa posição. É lícito isso. É importante, a pessoa não pode ser fraca se ele exerce uma figura de autoridade. Mas, com a pessoa certa, no momento certo, ele tem que aprender a ser vulnerável. Porque isso é importantíssimo. Muitas pessoas hoje, no meio religioso, querem sustentar um tipo de aparência de santidade um pouco fake. Meu Deus. Você entende? Isso é deletério, nocivo, péssimo para a vida espiritual. Porque a gente, dentro de qualquer meio espiritual, as nossas falhas são motivo para a nossa bênção. Sim. Se uma falha reconhecida é o carvão da fogueira que Deus queima para poder dar a graça. Então, quer dizer, não aquele pecado, eu vou pecar de qualquer jeito, eu vou errar de qualquer jeito. Não. Você assumir isso numa posição de fragilidade, assumir isso numa condição de vulnerabilidade, reconhecer. Você falou importantíssimo, Diógenes. Eu não tive figura de pai. Eu não sei ser pai. Eu sou mole com meu filho. Eu não sei dizer não. Quer dizer, tudo isso é uma posição de extrema vulnerabilidade que é importantíssima para o crescimento espiritual. Né? Quer dizer, então, isso dentro do consultório, você pode abordar mais fácil. Porque a pessoa está numa posição de se expor. Né? Então, a gente trabalha muito isso, a questão do estigma. Né? O crescimento
da igreja, o crescimento das pessoas vai passar por elas reconhecerem o seu interior, as suas mazelas, o seu passado errado e arrepender dele. E procurar ajuda de todos os lados, principalmente também a ajuda médica, que é uma ajuda importante, eu acho. Maravilhoso. Na sua maior dor está a sua libertação, né? Exato. Maravilhoso. E nesse meio, assim, agora falando da família Marçal, né? Como um casal, como pais, como homem e mulher que decidiram construir uma família forte. Como foi essa construção? Desde sempre vocês tinham essa clareza do que era uma família forte, como construí-la? Ou no meio do caminho vocês se perceberam nesse lugar de vulnerabilidade, errando e tendo que aprumar novamente, né? Voltar ao prumo para que essa família se reestabelecesse nesse lugar de força? Como que foi isso? E aí eu deixo que vocês decidam quem vai começar a contar. Acho que eu já falei muito, minha esposa. Ela tá louca para falar. Tô doida para falar. Esse assunto de nossa história, ela adora. Ah, muito bem, muito bem. Então, eu cresci, né, num lar que, infelizmente, meus pais se separaram. E algo que queimava em mim era assim, eu vou casar para sempre, sabe? Perfeito. Eu sempre achei que eu ia mesmo encontrar uma pessoa de Deus e que eu ia casar, ia ser firme até o fim, até pro céu, o céu. Então, assim, eu lembro que eu ia na missa com as minhas amigas, crianças lá do meu prédio, a gente tinha uma capelinha perto da minha casa, e eu ficava lá vendo aqueles casais de mão dada, eu pensava assim, gente, casal que vai na missa junto, que vai na igreja junto, que reza junto, Permanece não junto. separa. Isso aí veio, assim, apesar da minha casa, infelizmente meus pais vieram separar, né, quando eu acho que com mais de 20 anos de casados, eu já tinha formado Você já era medicina, adulta. já, mas pela instabilidade do casamento, eu vivi uma história Sim. familiar complicada, de brigas, de confusão, a vida inteira. Eu acho que desde uns 10 anos de idade eles falavam, vamos separar, eram aquelas ameaças. Então eu cresci debaixo desse cenário. Então, para mim, só que eu tinha uma coisa também, eu tive a sorte, né, a bênção também de ter os avós com um casamento muito forte. Então, sim. assim, os pais do meu pai, meu avô é vivo até hoje, vai fazer 103 anos. Que esse ano. bênção! Que incrível! Lúcido, cabeça boa e que tudo. preciosidade. E minha avó faleceu ele fez 100, 2 dias depois minha avó faleceu, ela esperou ele fazer 100 anos. Meu Deus, E eles eram um 100 casal muito forte, muito, muito amoroso com o outro, muito compreensivo, tinha muito respeito, tinha muita alegria naquele lar. Então, assim, eu não tinha dentro, mas eu tinha, né, nos tinha meus uma pais, referência tinha uma perto. referência. E eu pensava assim, eu vou querer ser igual aos meus avós. Uau. Eu tinha isso. E aí a gente casou em 2008, né, em junho de 2008, e viemos aqui para Goiânia. E nós enfrentamos uma dificuldade no início logo, porque a gente queria tanto assim, se unir, né, em uma só carne e ter logo os nossos filhos. E nós tivemos muita dificuldade para engravidar. Então nós sim. fomos um casal infértil, né, de certa forma fomos durante muito tempo. E isso foi algo que também nos ajudou a nos unir muito. Perfeito. Porque eu penso que a infertilidade, né, que é algo que acontece em inúmeras casais. famílias aí, foi algo que a gente até tentou esconder um tempo. Você fica, né, com vergonha. Nossa, mas a gente é tão saudável, a gente não tem nada, e a gente não engravida, e todo mundo engravida e tal. Então foi assim, nessa hora todos engravidam. Não, impressionante, eu né? Eu tive uma amiga que engravidou pela 3 terceira vezes vez e eu nada. Meu e era Deus. assim, bastava conversar comigo e engravidava. Eu tinha essa sensação. Tô com a unção, tô distribuindo a unção era de e ela não está gêmeos, vindo era pra de mim. tudo, né? Perfeito. Então, assim, foi algo que nos atraiu para Deus, esse fato. Então, assim, todas as coisas cooperam para o bem mesmo, né? Daqueles que amam a Deus. E Deus usou isso para mostrar para mim, principalmente, de que, por mais que eu fosse bem casada, bem sucedida, médica, né? Tudo que eu fazia, eu passei na federal e fiz residência no que eu queria, mas eu precisava de depender dele. Dependência totalmente. Total de Deus. Deus. Eu não tinha, então assim, a gente casou na igreja católica, mas éramos católicos assim, mal a gente ia na missa, né? Na verdade, a gente foi batizado e tudo, mas não tinha essa frequência. Então, quando a gente se deparou com a infertilidade, a gente falou, a gente precisa de Deus, não é de filho. Profundidade, é de né? Deus. E foi aí que a gente buscou a Deus
E teve um momento, né, meu bem, que você pensava assim, gente, eu tô me alimentando tanto de Deus, tá tão bom que eu tô até com medo, porque quando eu tiver filho... Tipo, tá tudo muito tranquilo. Será que eu vou continuar com Deus assim? Vem muito naquele que você falou da sua né? maior dor, seu maior motivo, né? Assim, a nossa dor era filhos, né? Uhum. E realmente, assim, a gente experimentou essa vivência de não ter filhos, mesmo querendo ter tanto, a gente entendeu o que é uma dor verdadeira, né? E aí, com esse processo de conversão, que foi, na verdade, um encontro com Deus que a gente teve em família, porque foi algo vivido entre nós, o motivo, né? Depois de um tempo, a gente conseguia não tendo filhos, né? Mas eu lembro que uma época eu orava assim, eu estou agora com medo de ter filhos, porque eu estou com medo de perder o motivo pelo qual eu te conheci. Meu Deus. Então, assim, às vezes você está tendo uma dor agora, sabe? Essa dor, ela tem um sentido. Ela tem um motivo você está sentindo essa dor. Não se desespere, não fique estreito cognitivo só olhando a sua dor, né? Tenta enxergar um sentido nela. Então, assim, se hoje eu sou psiquiatra, posso dentro da psiquiatria fazer uma abordagem terapêutica que envolve essa matriz transcendental, é porque a minha dor, existiu a minha dor. Te levou para esse lugar. Às vezes a gente fala, a gente tem que ser mais prático, a gente fala, vamos fazer do limão uma limonada e tudo, vira jargões, mas a gente tem que colocar aquilo que você falou, a ação nisso. Se você tem uma dor, se você tem uma família destruída, se você tem filho de pais separados, existe esperança para você, né? Esperança tanto do ponto de vista natural, porque Deus abençoa a natureza, abençoa as terapias, abençoa o tratamento medicamentoso, abençoa dentro das comunidades religiosas, existe esperança, né? Se a gente conhece tantas pessoas que deram a volta por cima, por que a gente não pode dar a volta por cima Tudo também? que traz ordem, né? Parece que caminha para o Pai, né? Exatamente. E a gente ama a ordem. Existe um software que ama a ordem dentro da gente. Perfeito. Sim, anseia, né? Ele Anseia busca pela essa ordem. Ele busca essa ordem. Pela Na estrutura. última mesa nós falamos um pouco, né? A gente sempre se refere ao jardim, porque o jardim tinha ordem, existia ordem no Éden. O Éden foi criado com ordem. E o coração humano anseia por essa ordem, porque é nesse lugar que ele encontra paz e que ele encontra amor, que é o que supre o nosso coração. Quando a gente pensa num ambiente, num lar, onde existe paz e existe amor, a gente pensa em um lar que alimenta, que gera pessoas saudáveis emocionalmente, né? Então, nós humanos buscamos esse lugar de ordem. E quando nós olhamos tudo que começa a acontecer de disfunção dentro das pessoas, dentro das famílias, é porque existe desordem. Existe o caos em algum lugar, né? E a gente busca muito trabalhar isso. E aí, nesse sentido de vocês terem sido casados... E aí, graças a Deus, né? Foi logo assim, a gente casou em 2008 e já queríamos voltar da lua de mel... Grávidos, né? Grávidos, e nada. E aí passava como mês Deus a mês trabalha, e nada, né, gente? nada. Meu Deus. E logo em 2010, né, meu bem, que a gente sentiu essa necessidade de Deus, porque a gente já estava assim, no fundo do poço da infertilidade, já estava assim, sabe? Eu pensava, nós dois, né? Como a gente não tinha essa intimidade com Deus, essa vida, essa busca de Deus, da palavra de Deus, a gente pensava assim, gente, não tem sentido. Achava que se não tivesse filhos, não tinha sentido a vida. Olha que louco, né? Meu Deus. Hoje eu entendi. Filhos não são direitos nossos. Uau. A gente não tem direito de ter filho. A gente é filho presente de Deus. Deus dá conforme a vontade dele. Herança, se ele quiser ou não também. Exatamente. Né? Então, naquela época, como a gente não entendia isso, a gente achava, não, se não ter filho, a gente pode até morrer. Né? Pode levar. E eu falava, vou junto, eu também não quero isso aqui sem filho. Foi aí que a gente buscou a Deus, né? Assim, de verdade, né, meu bem? E começamos a ter uma vida espiritual, né? Ir para a igreja e tal, e fazer nossa rede de amigos. E aí, eu acredito que nesse, assim, claro, o casamento, a gente teve a graça, né, do matrimônio, que é super importante, eu acho que foi o mais importante mesmo, que nos manteve firmes, né, até esse ponto da gente buscar a Deus, assim, né, diariamente. E a partir daí, eu creio que a nossa família foi construída, né, principalmente em cima, né, com Jesus, né, é aquela coisa das três cordões. Foi a partir daí, graças a Deus tem sido desde então. Até mesmo porque o tempo decorrido do nosso processo dessa mudança toda,
em que a gente pôde começar a beber mais desses princípios, né? Sim. O que foi importante, porque as nossas crianças vieram quando a gente já estava estabelecido. Exatamente. Eu ia falar nesses isso. princípios, né? Esperou. Porque normalmente esse desejo de se casar e ter filhos logo, normalmente geram pais que idolatram crianças, Uhum. né? Que estão Uhum. sempre... Era algo que a gente queria tanto que quando elas É, chegam, a gente exatamente. coloca tudo em Aham. desordem, Aham. né? Então talvez é o tempo mesmo de tratamento do Senhor nossa. criar fundamentos em vocês, E para ele que mesmo quando falou, eles "Bem, se a chegassem... gente tivesse tido antes, nossa, tinha sido muito ruim. Olha só, Graças a Deus que primeiro a gente se ordenou passamos pelo como... vale. Exatamente. Na verdade, eu acho que a alma de vocês já ansiava por ele, né? Uhum. E Já. buscava isso de uma Uhum. certa forma. Vocês não sabiam explicar e dirigiam para filhos, né? Uhum. Prova disso que vocês mantiveram no caminho. Porque o que Sim, acontece sim. muito, e é muito comum a gente ver, quando um caso desse de não acontecer filhos, gera revolta. O casal separa, verdade. entendeu? Vai cada um para um lado, e alguns não, alguns abrem a adoção e uma série de Isso. coisas. Vocês permaneceram em Deus, né? Então Isso. acho que o coração de vocês estava mais sedento para provar do amor dele e já entendiam que isso seria uma sequência, né? E eu quero construir aqui que Deus é tão perfeito no que ele faz, que ele faz de forma exclusiva com cada família. Uhum. Traçando um paralelo com a nossa história, é completamente inversa a deles Inversa. nesse sentido. A nossa Uhum. cura também foi através dos filhos, no sentido de, né, vocês perceberam que vocês buscaram a Deus porque os filhos não vieram. E nós buscamos a Deus porque, de repente, eles vieram e chegaram no momento onde nós avaliávamos que era completamente, assim, impossível ter filhos. E no meio desse caminho, né, sangue sendo derramado no meio do caminho, entre eu e o Diógenes, nós olhamos um para o outro e falamos assim, não tem opção, ou a gente vai para Deus, ou a gente vai se separar. E aí foi quando nós nos aproximamos. Então, com a gente, ele usou a figura dos filhos, trouxe filhos. Levou a dor, Levou aumentou a as dor, responsabilidades. Para você ver Exatamente. o tanto que não depende da nossa vontade. Não depende da nossa Porque vontade. para uns a falta. Eu tenho amigas que têm muita dificuldade porque elas são católicas, tentam ser Abertas abertas à à vida. vida e tem essa coisa, meu Deus, mas mais filho. E eu falo, gente, eu pensando, né? Nossa, se fosse eu teria 10, né? Mas é aí que tá. A minha dificuldade é a minha, Perfeito. a sua é a sua. E Cada é um vai porque ver de um jeito. Deus sabe Cada um tem exatamente sua onde história. ele precisa nos tratar. Aham. Né? E O hoje que- quais vocês são as são nossas abertos à mazelas. vida? Exatamente. Hoje nós somos abertos à vida. Sempre fomos, desde Sempre quando casamos. fomos abertos à vida. A gente já está numa idade já que já não Avançada. permite. Gente, ó, eu já falei que depois que a Cláudia Raia teve neném, ela Ainda tô- criou todo outro embasamento de idade, né? Só que Então, assim, chegou a ter, né, uma terceira depois gestação. Foi tivemos a ectópica, terceira né? gestação, foi ectópica, ela teve que operar. Mas Região nunca pronta. evitamos. Nunca evitamos. E os filhos vieram de forma natural? Não. Não. Nós Tá, fizemos vamos um entrar. tratamento, né, para os dois. E aí, depois que fizemos os dois, aí depois a gente pensou, não, agora tá bom, né? Assim, não vamos enfrentar tudo, aquela, né, toda a situação. Mas nunca fechamos a vida. Mas assim, não, sempre perfeito. abertos. E tanto é que quando eu tive ectópica, até o médico até falou, vamos ligar a outra trompa. Ele falou, não, vamos testar, porque se ela estiver boa, eu quero que venha um terceiro. Olha Mesmo só. assim. Aí ele testou, tava boa, mas aí não veio. Não Ah, veio mais, né? Mas aí, com o tempo, eu entendi isso. Filho é presente, não é obrigação de Deus me dar filho, não. perfeito. Só para satisfazer os meus, Os meus né? desejos, Não. né? O meu ego, que é sempre Não. sobre isso, Hoje né? eu tô completamente, assim, entendo e realizada com os meus dois também. E Que se quiser delícia. mandar mais, bem também. Tá ótimo. Estamos abertos, né? É. Eu falo que a história de ser aberto à vida é, de Nossa, fato... é você- leve, é leve. Exatamente. As mulheres e os homens também, Os né? homens Precisam encontrar um lugar de leveza na abertura à vida. Ontem eu estava na mesa com uma menina de 24 anos de idade, uma mentoranda, e ela se casou há 9 meses. E se casaram, a mentalidade era outra, ela usava DIU, eles não estavam pensando em ter filhos agora, mas durante esses 9 meses eu falei assim, você gestou novas ideias, porque Uhum. durante esses 9 meses de casamento, ela entendeu o que era ser aberta à vida, ela entendeu que o uso de medicamentos contraceptivos faziam mal para ela, e eu sei que ela amanheceu na casa dela com a notícia de que ela não ia mais usar o DIU. Uau, E que aí bom. o marido enlouqueceu, falou, como? A gente não planejou isso agora. Nossa.
a gente só planejou ter filho daqui a um tempo e eles estão vivendo isso, né? A mulher entendendo o que é o princípio do ser aberto à vida, do mal, dos métodos naturais, e ele ainda muito resistente. E desde quando nós decidimos nos abrir à vida, que foi na gravidez do Eduardo, nosso filho de 4 anos. Que é o terceiro. É o terceiro filho nosso. Foi isso que eu entendi no meio do caminho. Enquanto não for leve, não vai fazer sentido. Mas como que aberta? A vida aberta? Aberta, gente. É bem aberta. Tem que ver o preconceito que a gente enfrenta hoje. Vocês têm 5 filhos, temos. Agora parou, né? Como assim, né? Vai ter mais? Não, para formar um filho é 1 milhão por... Então são comparativos, preços, né? Não os valores. E assim, com leveza a gente fala, quem define isso na nossa vida não é. Você falou sobre gestação perdida, nós temos 5, nós perdemos 2 nessa caminhada também. E é difícil, né? Porque foi num momento que, por mais que todos os nossos filhos vieram em momentos diferentes da nossa vida, mas a gente sempre vê a mão de Deus trazendo a ordem e trazendo sentido, né? Em cada um dos filhos, né? Em cada um dos filhos. Em personalidade de cada um, sabe? E hoje, quando eu falo, tenho muitos amigos, inclusive eu tenho um aluno que ele, com medo de ter filho, antes de ser casado, tá? Nem namorado ele tinha, se vasectomizou. Eu conheço, então a gente conhece também. E agora gente assim. tá levando uma vida com uma menina cristã e ele abriu isso recentemente. E eles resolveram tentar um processo de reversão, uma coisa assim. Mas é muito pesado a gente ter a sensação da máquina, né? Sim, de eu planejo, igual você citou, eu planejo, agora não é o momento. A gente quer o tempo inteiro estar com a caneta na mão, né? A gente quer controlar Deus. E você falou sobre uma coisa de entrega total. Eu fui muito resistente. E um marco que eu levo é Ezequiel 47, que para mim inclusive foi a maior experiência que eu tive com Jesus, foi escutando sobre Ezequiel 47. E é uma coisa que eu levo para minha vida. Quando você entende o sentido da vida, que é o Pai que direciona, todas as outras coisas deixam de fazer sentido. Só que você virar essa chave, ela não é da noite pro dia. Porque a frase que ele trouxe no início é uma frase que eu uso na minha mesa. É simples, mas não é fácil. Né? Então, a gente entra exatamente... Como assim? É simples, mas não é fácil? E essas escolhas, o depender totalmente do Senhor, o confiar, o ter fé, pisar onde a gente não está vendo o chão, nos leva para esse lugar de é simples. Porque existe, porque tem o sobrenatural agindo, mas não é fácil, porque a gente quer sempre palpar, é tão importante, né? Assim, o casal, ele tentar, né? Tá alinhado com desses valores aí. Porque, por exemplo, essa sua amiga, ela enfrenta essa situação porque ainda o marido não entende como ela. Sim. E graças a Deus também a gente tem essa graça, né? Eu creio que é uma graça mesmo de Deus, da gente estar alinhado todo momento. Desde o casamento, em relação aos filhos, até nossa volta para o catolicismo. Perfeito. Foi teve uma dimensão que o Diógenes levantou a bola, que é interessante, que está atrelada a essa questão da abertura à vida. Né? Muitas vezes a gente trabalha a abertura à vida como se fosse uma coisa em si, e não vê o que tem por princípio por trás da abertura à vida. Né? Você falou da pessoa que fez a vasectomia e decidiu depois de se relacionar com a pessoa que trouxe uma visão de mundo diferente para ele, mudar a posição. Ou seja, a vida muda, as ideias mudam. Sim. Né? Ele ainda me relacionou, ele quis um comparativo, né? A minha vida era desregrada, então eu achava que, na verdade, ele tinha um preconceito com relação à mulher. Ele achava que todas as mulheres que ele tinha conhecido, que todas as mulheres eram iguais. E para evitar isso, ele tomou essa decisão. E quando ele, num momento de dor, passou por um momento físico de doença, ele se rendeu a Cristo, ele aceitou a Jesus e tentou trazer essa ordem de Deus para a vida, né? Exato. As pessoas, elas não veem que existem vários evangelhos rodando aí. Sim. Meu Deus! E que cada um está obedecendo a um evangelho. Certas pessoas geralmente se acham dona do seu próprio corpo, que acham que a sua liberdade é maravilhosa, ele pode ir para qualquer lugar, pode fazer o que ele quer. Você pode ter certeza, ele está ouvindo um evangelho que está prendendo ele. Né? Porque a maioria dessas pessoas que pensam em qualidade de vida, que pensam que criar filho é caro demais, ou que é trabalhoso demais, ele está dentro de uma cosmovisão que está trazendo isso para ele. A gente sofre limitada, né? A gente sofre de um erro. A gente sofre de um erro muito grande de achar que as nossas ideias são nossas. Que elas vêm propriamente da gente. Não. Existem várias tradições correndo ao mesmo tempo que é passivo de você mudar aquele seu estilo de vida. Perfeito. E o que a gente vê assim nas grandes tradições filosóficas,
nas grandes religiões tradicionais, o cristianismo, o ápice disso, é que realmente existe um mundo para lá e que isso aqui vai acabar. Basta você, vamos, ter uma experiência de ir no enterro. O cara pode ter conquistado o que for na vida. Ele está lá, dentro do caixão, vai parar de aproveitar as coisas dele e que ele vai ficar para os outros. Fim. O legado de um homem é aquilo que ele deixou no coração daquelas pessoas que ficam em volta. Então, isso é tão simples da gente ver, é tão simples, mas tão difícil da gente praticar, né? Então, quer dizer... Mas isso levantou um problema grande aí. A construção de legado. Nós não temos homens que entendem essa construção. Porque é o seguinte, assim, ó, o povo judaico, eu fui em Jerusalém uma vez, interessantíssimo, lá tem um cemitério, o Jardim das Oliveiras, das pessoas mais ricas de Jerusalém. São os túmulos mais pobres. Eles são enterrados lá e eles colocam uma pedrinha para cada um, independente se a pessoa foi milionária ou se foi pobretão. Por quê? Para lembrar a todos que quando enterra, todos são iguais. Né? Então é aquilo que você planta nessa terra que vai fazer você ter, de certa forma, recompensa. Todas as religiões tradicionais trouxeram isso. E o que são os filhos? Você quer uma posição natural que te coloca na posição de autossacrifício, de dar amor como uma família numerosa? Uma família numerosa, dentro de uma matriz cristã, que é uma matriz cristã o quê? Você está no movimento de desenvolver virtude, você está no movimento de afirmar sua masculinidade como pai, a mãe está com várias opções de afirmar a sua feminilidade, dando mamar para o seu filho, batendo o olho no olho com o filho, cheirando o filho, deixando o filho cheirar o cheiro do leite na mãe. Quer dizer, por repetidas vezes você está reafirmando essas posições que foram posições que o próprio Deus criou. Então, é uma posição muito natural de autossacrifício. Isso dentro de um contexto de prática espiritual, de leitura da palavra, de prática da liturgia, da troca do casal, do pai ajudando a mãe ajudando o pai, você tem uma naturalidade das coisas como elas foram criadas. Perfeito. Só de você agir dessa forma significa o seguinte, você está colocando ordem no seu ser. Perfeito. Você está se tornando uma pessoa mais resiliente, porque você acorda à noite, e mesmo se irritadíssimo, você olha para aquela criança e começa a chorar, porque você morre de amor por ela, porque Deus fez que o seu organismo liberasse ocitocina para que você amasse ele, algo natural. O pai olha para aqueles meninos, afirma a sua posição de pai e vai para o mundo tentar ganhar dinheiro para aquela família, vai chegar na família e vai ajudar a mãe ainda. Então, quer dizer assim, o ambiente da família, é claro que você pode gerar esse ambiente fora também, desenvolvendo a virtude, sabendo que elas existem, mas dentro da família isso acontece de forma muito natural. Natural, né? Parece que assim, meio que Deus escreveu isso aí como uma forma natural. E aí no final da sua vida, o que vai acontecer? Você pode não ficar nem tão rico quanto as outras pessoas, né? Mas você vai deixar um legado para os seus filhos. Quer dizer, vai se perpetuar aquela herança. Hoje eu tenho minha família, hoje todos os meus irmãos são abertos à vida. Olha só. Nós estamos hoje, somos 3 irmãos, já somos 8 netos, né? Que maravilha. E os outros 2, assim, estão com a fábrica ligada. Em expansão, em Então expansão. eu fico vendo assim, falo assim, às vezes eu comento Isso com meu legado, pai, né? a casa é sempre cheia. Que delícia. Eu falei assim, pai, olha pra você Ele ver, é o até avô os seus mais 100 orgulhoso, anos, né? Nossa. até os seus 100 anos, pai, o senhor não vai ter solidão, você pode ter problema, mas solidão o senhor nunca não vai poder ter. reclamar. Eu vejo as outras pessoas que estão na família que tiveram um filho, assim, tiveram menos trabalho, sim, mas estão sozinhas hoje. Perfeito. Não tem ninguém que ir visitar. Não tem nenhum neto para poder ficar no final de semana com os filhos. Para cuidar. Então, Dá quer uma dizer, assim, movimentada, né? Então, Como às diz vezes meu marido, caça um problema, Caça um né? problema. às vezes a Caça gente um fica problema. assim, a expectativa de vida está aumentando, nós teremos uma vida, chegaremos aos 120 anos. Ok, meu E amigo, aí, sozinho. eu vou fazer o que com isso? Né? Sozinho, porque você está vivendo uma vida egocêntrica, Perfeito. umbigocêntrica. Perfeito. Quer dizer, só pensa no seu próprio prazer, sua própria satisfação, você acha que as pessoas são descartáveis. Diante de um problema no casamento, você já quer separar logo, você não quer andar com aquela mulher segunda milha para que você possa lá na frente ver que aquilo ali fortaleceu a relação de vocês dois. Então essa falta de resiliência, essa falta de foco para poder desenvolver virtude, falta muito no mundo hoje em dia, eu acho. Eu estudo muito sobre Spurgeon, né? Charles Spurgeon, e ele tem uma citação que ele fala assim, que onde cabe o eu, não cabe Cristo. Ele tem uma linhagem muito dura e confrontante, principalmente sobre temas como a masculinidade. Eu fui curado pela minha família e pela mesa. Eu já passei momentos da minha vida a qual eu quis voltar ao Diógenes antigo, extremamente por força do meu braço, e como o senhor falou, um abraço de uma criança no café da manhã, eu saí o Hulk daquela casa. Sorriso, O abraço né, do os meu olhos. filho brigando para que eu não saia, e o beijo da minha esposa olhando nos meus olhos falando assim, eu acredito em você, acabou. É isso. Entendeu? E N momentos na minha vida, eu me peguei numa cilada falando assim, e agora? Nós vamos mostrar o Diógenes antigo,
que sabe o que tem que fazer e resolve tudo no braço, ou nós vamos sentar aqui e esperar o tempo de Deus de colocar e trazer ordem para essas coisas. E já tem uns 4 anos, né? Que a gente vem se podando, se quebrando. Confesso para vocês, ainda é muito difícil. Para mim, a Tainara, eu brinco com ela, você se rendeu a graça rápido. E eu, por ser muito lógico, sempre pedi. Mas eu acho que a fé, assim como conhecimento, ela adquire maturidade. E com essa maturidade de orações e de entendimento da palavra que foi sossegando meu coração. Então hoje é difícil, eu até brinco com ela, colocar eu para ir trabalhar. Porque os meninos esse mês, né, por exemplo, tá de férias em casa, eu não quero sair de casa. Quando eu vejo é 9 horas da manhã, 9h30 da manhã, eu tô lá brincando com eles ainda. E acho que é questão do sentido, né? Para onde está indo? Cadê o legado? O privilégio porquê, você né? ter seu pai vivo ainda. É a causa, né? Eu não tenho meu pai mais. Eu acho que, assim, deve ser imensurável. Eu falo muito isso pra Tainara, minha esposa, que ela tem os pais dela, pai e mãe vivos ainda. Cara, minha mãe ainda pegou um pouco, mas eu queria demais ter pegado meu pai na minha casa, vendo Como ele brincar avô, com aqueles né? meninos. Entendeu? Eu acho que isso é uma dor ainda, que eu ainda tô resolvendo ela ainda. Mas por longa data eu escondi ela. Hoje eu já entendi ela. Dessa questão do legado. Entendeu? Porque eu acho que com a família que a gente construiu hoje, eu já quebrei padrões diversos na minha família. E como é leve, né? Como a gente leva isso. É claro, a responsabilidade do prover. Né? Mas se eu não tivesse eles, eu acho que eu não tinha ido tão longe também. E eu não seria tão sério nas coisas que eu faço. Porque sempre você fala assim, se eu der um passo errado aqui, tem muita gente por trás de mim, entendeu? Cândida, você trouxe uma fala que eu acho importante nós ressaltarmos aqui. Você falou, eu sabia que eu dava conta, passei na faculdade federal, fiz minha residência, mas hoje eu escolhi entregar o meu cargo de médica, não atuo como médica e optei por ficar num trabalho que é meio período. Acredito na verdade, que seja assim, isso. Meu cargo é médico, né? Eu sou perita médica federal. Mas é um emprego público que eu trabalho num período quando as crianças estão na escola. Perfeito. Então, o outro período eu fico com eles. O que eu larguei foi o consultório de oftalmo. Sim, né? Aí eu queria entrar nesse lugar. O que te balizou a olhar para o consultório de oftalmo e falar assim, não é para mim agora, eu preciso me abster disso pelo menos por um tempo? Qual foi o movimento que aconteceu? Foi assim, a gente tinha mais ou menos uns 2 anos de casados, estávamos naquela de tentar ter filhos e não conseguia. E foi interessante porque foi assim, claro que era algo que vinha, né? Eu estava assim, sem saber o que fazer, minha rotina trabalhava a manhã inteira, eu lembro que eu ia a manhã inteira no INSS, à tarde eu ia para o consultório, e era o dia inteiro, eu ficava tipo 10 horas trabalhando por dia, super estressada, recém-casada e querendo engravidar. Como que eu ia conseguir engravidar desse jeito? E aí chegou, até na época eu fiz terapia e tudo para decidir tomar essa decisão. E aí eu vi que estava demais para mim, eu estava trabalhando muito e não tinha nem os filhos ainda. E eu coloquei na balança, o que vai ser mais importante eu manter o meu emprego, porque eu posso ir para, sei lá, qualquer lugar do Brasil com ele, né? Assim como eu passei foi um concurso que eu passei em São Paulo e eu trouxe para cá. Então, sei lá, se o Juliano quisesse ir para qualquer estado, eu estava lá com ele e eu transferiria de novo, né? E aí eu saí do consultório. O consultório começou a me exigir muito, porque o próprio emprego, ele também começou a me exigir uma carga horária dobrada. Sim. Então, assim, ficou inviável mesmo, por conta de carga horária. Mas aconteceu algo que mexeu comigo, assim, logo no iniciozinho do casamento. Teve um dia que ele chegou para jantar, era um dia que eu trabalhei desses, né, de 10 horas por dia. Ele falou, o que tem para comer? Eu olhei para ele e falou assim, não tem nada, eu não tenho tempo de ir no mercado, eu não tenho tempo pra nada, não tem nada. Ele, não, calma. E ele sempre muito calmo. Nem iFood tinha. Nem iFood. Naquela época nem iFood, né? E aí ele abriu a geladeira e falou, não tem nada, você não fez mercado. Eu falei, não, claro que não tem tempo, você também tem que fazer. Tipo assim, aquela mulher, né, cheia dos poderes. Perfeito. E aí ele falou, não, eu vou lá no mercado. E ele comprou um pão para fazer um cachorro quente. Eu lembro como se fosse hoje, o pão preto, assim, sabe aquele pão de cachorro quente que você fala assim, esse deve estar dado defeito, não passou no controle de qualidade, estava escuro, pretinho, queimado. E o cachorro e a salsicha, ele colocou para ferver lá,
E a salsicha inchou, sabe aquela salsicha inchada de água, porque ficou muito tempo. Eu falei, gente, não é função dele fazer isso, tá errado. Aí eu vi assim, né, que era totalmente desordenado o que estava acontecendo na minha casa. Era o dia inteiro trabalhando e o principal, que era ele chegar em casa e ter a alegria de ter uma mesa posta, né? Perfeito. E eu calma, tranquila para receber meu marido. Eu não tinha nem isso. Aí eu falei, não, chega, eu preciso sair. Ele falou, não, sai do consultório, eu te dou todo o apoio. E na época até foi difícil, porque a gente tinha investido, né? Tava gastando consultório, investir, convênio, essas coisas todas. Eu falei, não, eu saí, pedi para sair. E até várias pessoas me perguntaram, você não sente falta e tal? Eu não sinto falta, nunca senti. Às vezes eu sonho que eu tô atendendo, sabe? SOS, né? Fazendo refração e tal. Eu acordo um pouco angustiada e falo assim, nossa, que alívio, ainda bem que eu não tô mais. Não preciso. Também, não, tá ótimo, eu tenho meu emprego, eu trabalho lá, faço o que eu tenho que fazer, saio de lá, meu foco não fica mais lá. Perfeito. Então, assim, meu foco tá todo fora de lá, eu faço minha obrigação, saio, vou buscar os meninos, levo eles todos os dias na escola, busco e fico com eles a tarde inteira, né, ajudo com tarefa, com inglês, com balé, com futebol e tudo mais, e assim, a nossa casa ganhou uma ordem, né? Antes deles nascerem. Então, graças a Deus foi desse jeito. E foi incrível ter vivido isso antes da chegada dos filhos, né? Porque foi muito precioso ver essa decisão, uma decisão muito madura, né? Você como mulher que poderia usar de todas as ferramentas do empoderamento feminino que tem nos assolado hoje em dia, né? Com 2 empregos e transferindo essa culpa toda para ele também. Vai, faz seu supermercado, põe a janta nessa mesa, por que não? E ter essa maturidade de olhar e entender que você precisava de agir, né? Hoje em dia tem muito isso, né? Termina que as mulheres se cansam muito fora e aí esperam também do marido uma ajuda, né? Tipo, pau a pau. Os 2 têm que fazer igual. Os 2, não, a casa é sua também. No início eu achava que era desse jeito, olha só. E aí eu acredito que vem dado muito mais certo, né? A partir do momento que você vê o seu papel. Você entende a sua singularidade, né? Do papel né? feminino e do papel masculino. Existe isso, né? Deus fez assim. Perfeito. A gente não fomos falando dos temas, mas o que nós falamos nessa mesa aqui já foi construindo uma casa forte, né? Construindo uma família forte. Eu vi que você, gente, muito linda, tá com as anotações ali. Eu sei que ela deve ter trazido alguns pilares específicos para que a gente possa falar. Mas importante nós trazermos a consciência dessa singularidade, né? Homem e mulher, para que nós tenhamos casas fortes, famílias fortes. O homem precisa de entender o papel dele e a mulher precisa de entender o papel dela. Nós somos seres complementares. Não é para ter disputa, não é para ter divisão de contas, de tarefas, de tudo 50-50. Não é sobre isso, né? Quanto tempo eu e o Diógenes vivemos nessa mentira de que metade seu, metade meu, e tudo a gente dividia na metade. Eu falo que aí, na hora das brigas a gente queria dividir os filhos na metade também, porque aí cada um ia para um lado e cuidava das suas responsabilidades. Coitado do Eduardo. Né, coitado do Eduardo, coitado dos meus filhos, meu Deus. Não, eu acho que até o Eduardo não pegou muita coisa, não. O Eduardo já veio numa fase boa, Eduardo né? Já... Mas os 2 mais velhos... Vocês têm bom gosto, né? Não, que nome, né? Tem um Dudu em casa. É que a mulher tem que ser empoderada com poder feminino. Perfeito. O homem tem que ser empoderado com poder masculino. Quer dizer, existe uma matiz de poder. Né? Quer dizer, cada um na sua posição. Né? Então, acho que essa questão do empoderamento masculino é muito o seguinte, assim, quer dar o poder masculino para a mulher. Né? E acaba gerando uma situação de muito conflito dentro da própria casa. E assim, esse pessoal utiliza, às vezes, de argumentos verdadeiros, mas de generalizações indevidas. Quer dizer, pelo fato de existir casos de violência, eles querem provar que tudo é violência. E não é bem assim que funciona a coisa. A gente vê que existe uma classe revolucionária que quer realmente trazer confusão sobre esses papéis, né? E eu acho que a mulher perdeu a chance de ficar dentro de casa. Sim. Porque nesse processo da Cândida retornar para o trabalho, existia uma cobrança imensa do entorno dela. Da sociedade, né? Tanto uma cobrança explícita, do ponto de vista de falar mesmo, uma cobrança implícita, certos olhares, certos desprezos que a gente sofre por fazer essa opção, porque o mundo ele pulsa nesse evangelho, digamos assim, a mulher tem que se afirmar, quanto com cobranças dentro de nós mesmos, isso não fica fora.
Cobrança dentro da Porque a gente. gente Com ouve a vida certeza. inteira, né? Você tem que ter É, sucesso, nós você tem que ter Quantas sucesso, pessoas, você tem que ser- quantas mulheres não têm a sensação de que a vida delas perdeu o sentido se ela não estiver trabalhando longe, fora dos filhos? Quer dizer, perdeu a capacidade de ver sentido em construir uma família forte. Mas eu vejo que isso é muito fácil de reconstruir, porque é aquilo que a gente estava falando mais cedo é muito congruente com aquilo pelo qual nós somos criados. Então, assim, não é da uma nossa construção, natureza, né? Isso, não é uma fácil construção que voltar. vem do esforço cognitivo só seu. Você age conforme a sua natureza exige que você haja. Então, você tem essa congruência, esse sentido de completude, esse sentido de vida, que eu estou instalado na realidade da maneira correta, ele vem muito fácil também. Voltar Porque muitas pra vezes a experiência essência. a experiência da mesa que a gente tem, ou a experiência de ver o sentido da abertura à vida, eles têm um efeito quase de conversão. Perfeito. Não sei se você já parou para perceber isso. Essa experiência que a Cândida teve, assim, da mesa lá que você teve mesmo. Poxa vida, eu não estou arrumando minha mesa. Aí quando você arrumou aquela mesa, você olhava para aquele negócio e falou assim, gente, eu sou capaz. Perfeito. Eu consigo fazer uma mesa dela. Eu estou satisfeito. Eu estou completa nisso aqui. Porque existe, isso não é uma construção cultural apenas. Por mais que exista um componente de construção cultural. Isso está na natureza das Nossa coisas. natureza. Deus colocou essa Exatamente. semente na gente, né? Exatamente. Ser submisso tá do lado do marido, na mesma missão de vida, né? Não É da nossa essência, né? da É essência só a gente feminina. entender a origem. Que a O gente- problema também é que a gente perde muito, igual você tocou num ponto forte, submissão. Uhum. Eu creio que a submissão é a mulher entender a missão do marido, né? Sim, sim. Só que nós estamos vivendo numa sociedade de homens que não sabem aprontar ainda. É. Então, como que você vai instituir isso daqui? Então, é muito ainda sobre o homem acima da mulher, entendeu? Uhum. Mas, na verdade, não há um entendimento de que toda esposa merece ter um homem que morra por causa dela. Entendeu? Então, fica essa disputa de papéis e valores devido a uma disfuncional paternal. Entendeu? Se ele entendesse que ele, assim, pelo menos se a gente tivesse alguém, né, lá no curso de noivos, por exemplo, ó, você tá casando, você vai assumir uma casa, seu papel é esse, assim, uma forma direta, Uhum. mas não é o que acontece na grande maioria das vezes. É. E assim, quando a mulher também, às vezes o homem não entende, mas a mulher ela pode caminhar por esse gerar isso, caminho, né? gerar isso, porque na medida que ela vai ficando mais feminina, mais É dócil, tão natural, né? diminuir para ele Crescer, né? ele vai automaticamente, Assumir é o lugar natural dele. também assumir, né? Vocês começaram a mencionar e agora eu estou muito curiosa. O que é a história da mesa? O que aconteceu? Vocês podem partilhar um pouco? Porque a nossa família tem Falou uma em história mesa. muito forte com a mesa também. Nós fomos mesmo resgatados, curados Uhum. através da mesa. Então, se vocês puderem contar Não, um acredito que pouquinho. foi esse negócio da comida, né? Eu tive também a experiência de conhecer a Dev, né? Que eu vi que você também faz parte lá do Experiência do Lar, sim. Lar. Fui na administração dela aqui em Goiânia, quando ela teve, comprei o livro. Nossa, aquele livro, assim, me marcou também profundamente. Aquele livro é maravilhoso. Eu falo, gente, assim, é uma coisa que a gente não abre mão, né, meu bem? A gente toma café, almoça e janta todos os dias. Isso foi lá em fundamental. casa. Eu A não gente- fui para uma casa ainda até hoje, porque eu tenho vontade de morar numa casa, por causa do almoço. Porque A ele gente quer não almoçar mora em casa, todo eu dia. não abro mão eu não quero morar em casa porque eu sacrificaria o almoço. Sim. Então, assim, na minha casa, eu considero que eu tive uma família forte porque a gente almoçava todo dia junto. Eu Os pais trouxe dele, trouxe né? isso para minha casa, né? E ampliei. Porque hoje é café da manhã, Almoço almoço e e jantar. Então, assim, eu acho que isso vem da tradição judaica, que você sentar junto e compartilhar a comida significa ter comunhão da mesma vida. Quer dizer, a mesma comida que vai gerar a vida está entrando em todos ao mesmo tempo que você tem um momento de comunhão e conversa ali dentro. Então, pelo fato de ter crescido num ambiente onde os problemas e as coisas eram conversadas durante a comida, eu não abri mão disso e percebo que isso traz muita força. Porque é um momento ali de 20, 25 minutos que você tem durante o dia que você vai ver uma certa nuance no rosto do seu filho. Sim. Você vai perceber que a sua filha está um pouquinho mais triste porque está tendo problema na escola, que a sua esposa está um pouco mais ansiosa por algum problema. Então, assim, esse fato da repetição diária, ele é muito importante para você fazer essa gestão. Eu acho que para você ter uma família forte, você não pode deixar de ter atos constantes dentro da sua família. Sabe, sim, Diários, né? atos Hábitos, diários. Você não mesmo. pode, por exemplo, eu conheço uma pessoa que fez um projeto, um empreendimento e ficou 3 meses longe da família. Né? Quer dizer, não, depois eu volto, vai ser um período em que nós vamos aqui. Realmente ele precisava fazer aquilo naquele momento, né? Foi uma demanda que a vida trouxe para ele,
E às vezes você tem a demanda de viajar, trabalha viajando, você não vai abandonar seu trabalho, né? Mas existe um prejuízo, às vezes, de você deixar de estar com a sua família todos os dias na mesma rotina, né? Então, quando essa pessoa voltou, ele falou assim, olha, várias coisas, vários buraquinhos foram se criando e quando eu cheguei eles estavam maiores. Nossa. Porque esses pequenos buraquinhos você vai vendo no dia a dia. E a mesa, né, você mais que ninguém sabe, né? A mesa, ela é o olho no olho, você não tem, né? É relacionamento celular, você tem mesmo, de né? verdade. Uma pessoa não fica fugindo igual no sofá, você senta, o outro levanta. Na mesa ninguém levanta. Né? Não. Todo mundo tá lá, e para fazer uma refeição é olho no olho mesmo, para você conhecer, né, o coração do outro. E vocês trouxeram essa ideia e a mesa traz o relacionamento. Sim, Se a gente quer ter relacionamento com Deus, nós precisamos de constância. Você construiu sobre a questão de ter constância naquilo, né? Tá todos os dias, no café da manhã, no almoço, no jantar. Se a gente quer ser íntimo, quer tê-lo como amigo, nós precisamos de constância no relacionamento com ele. Se eu quero ouvir a voz de Deus, eu digo, pai, tantas amigas falam, nossa, essa história de ouvir a voz de Deus, eu não escuto essa voz. Você fala que tem certeza das coisas que Deus falou com você. Nós precisamos de relacionamento. E é tão séria essa questão de constância que mesmo sendo cristãos, mesmo sabendo disso, mesmo estando próximos a ele, quando a gente começa a não ter a constância desse relacionamento íntimo e diário, é muito rápido que a gente perde essa conexão com ele. E assim é com a nossa família. Né? O Diógenes, quando ele tem semanas que são muito apertadas, nós temos essa rotina também de café da manhã, almoço e jantar à mesa na nossa casa. E quando chega semanas que ele fica um dia sem almoçar, aí no outro dia ele já me liga e fala assim, nossa, amor do céu, eu acho que eu não vou conseguir ir hoje de novo, mas você vê a dor que ele tá. Eu falo, calma, é só hoje? Não, então vamos organizar para que amanhã, nem que saia mais cedo, vai dar certo? E aí ele já retoma no outro dia, né? Porque é constância. E é as uma crianças construção, sentem, né? Não, é muito estranho. Hoje, né, hoje é um dia que Juliano não vai, almoça. na quarta-feira, né? Mas vai mudar de novo, você vai voltar a almoçar, né? Que vai mudar de trabalho e vai voltar. E aí eu já tava assim, a gente colocou a mesa e tudo, e cadê? Não, até para lembrar que ele não vem, é difícil. Eu acredito que você vem. Era o único dia que eu não ia, mas eu já mudei para estar todos os dias, né? Perfeito. E interessante você falou essa questão de Deus falar com a gente, porque é o seguinte, existe São Tomás de Aquino falava o seguinte, assim, ó, Deus fala por palavras e por coisas. Uau. Às vezes, o seu filho querendo brincar com você, Deus está falando com você. A sua esposa querendo a sua atenção, é Deus falando com você. Às vezes, um movimento que você tem que fazer, às vezes, para mudar de emprego, para poder ter uma qualidade de vida melhor, é Deus falando com você. Exatamente. Então, muitas vezes a gente cria, às vezes, uma espiritualidade um pouco destacada da nossa vida rotineira e diária, né? E tem uma santa também, que eu acho que me marcou isso aí, que chama Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela falou algo interessantíssimo. Deus se agrada mais de você, Deus se agrada menos de você fazer grandes coisas para Ele com amor parcial do que pequenas coisas com grande amor. Meu Deus. Então Deus se agrada mais de você fazer pequenas coisas com grande amor do que fazer grandes projetos com amor pequeno. Com amor pequeno. Por quê? Porque muitas vezes a gente cria uma certa expectativa de que nós somos muito especiais para Deus, que Deus tem grandes projetos, mas Deus tem grandes projetos em pequenas coisas. Perfeito. Amar o seu filho, olhar para o seu filho, criar uma atenção plena no seu filho, estar com ele ali no momento todo, ter uma relação plena com a sua esposa, recuperar seu casamento. Às vezes você tem problemas de intimidade com sua esposa, não está tendo um relacionamento sexual com a sua esposa. Restaurar esse primeiro amor, ele é uma grande coisa para Deus. Meu Deus. Ele é um chamado, ele é a palavra de Deus para você. E muitas vezes eu vejo assim, em todos os meios, a gente que tem muito relacionamento nesses meios, a pessoa fica sempre ouvindo a Deus, mas vai ver, as pequenas coisas estão sendo deixadas de lado. Sempre Tá deixadas passando de lado. batido. Está passando batido. É Deus falando com você. Eu uso a frase do natural revelar o espiritual, né? E aí é exatamente isso que você colocou agora. Às vezes as coisas estão revelando que Deus está falando com você. É o natural. A gente brincou, né? Aconteceu alguma coisa no início do podcast, que você falou o título do projeto do Tony Allison, e você falou outro, e na hora eu peguei, gente, tem alguma coisa que o Senhor está falando aí. Ele está entregando algum nome. Missão da vida. Missão da vida. Oh. Um nome foi entregue nessa mesa aqui. E eu falei, já liberei para vocês tomarem posse do nome, porque eu acho que o natural sempre revela o espiritual. Mas a construção de uma família forte, de fato, circunda a mesa, né? Quando a gente lê o livro da Dev que ela traz
senhor começou aí com alguns dados estatísticos e que ela traz, né? Ontem, inclusive, nós líamos alguns dados estatísticos da importância da mesa nas famílias, filhos que têm grande propensão a usar drogas, a se envolverem... Estatísticos, né? Dados estatísticos. Pensa, gente, um filho que não tem mesa com os pais pelo menos 2 vezes por semana está propenso a usar drogas pelo menos 7 vezes mais do que um filho que tem mesa em família 2 vezes na semana. E quando mas é isso que ela falou. Ele não está habituado a ter relacionamento. Exatamente. Então ele precisa preencher essa lacuna, esse espaço. Olho. A criança nasceu para ver os olhos da mãe, do pai, né? Aí ele cria um personagem interno e que se retroalimenta, né? Em coisas do mundo. Aí é onde mora o perigo. Como que é no consultório, assim... Quando o senhor está lidando com as almas ali, né? Com pessoas que chegam muitas vezes com anseios individuais. O senhor falou que analisa muito essa base familiar. Mas o senhor consegue traçar uma linha de tratamento onde a pessoa entende a integralidade dos outros pontos? A importância de um casamento saudável, de um relacionamento melhor com os filhos? Como que funciona isso in loco, assim, dentro de um consultório? Como a minha consulta psiquiátrica ela é longa, de 50 minutos a 1 hora, a gente segue o roteiro médico normal, que é o preconizado pelo DSM, que é o nosso guia, o exame clínico normal, um exame médico dentro dos padrões assim, do que manda a medicina, né? Então ali você tem o seu diagnóstico propriamente psiquiátrico, mas dentro dessa própria história clínica, que na medicina a gente chama de anamnese, né? O exame psíquico, abre-se espaço para a questão dos antecedentes familiares, os antecedentes pessoais. Então você faz o diagnóstico propriamente da doença advinda do corpo, que é aquilo que a medicina nos dá, um transtorno de ansiedade, uma depressão, uma esquizofrenia, ou a pessoa está enlutada, seja qual for o diagnóstico, a gente tem esse diagnóstico, mas dentro desse diagnóstico, o que gerou essa doença, basicamente, foram coisas diferentes, né? Emergiram de experiências diferentes, passadas, seja um passado remoto ou um passado recente, e ali dentro da consulta, a gente tem a oportunidade de trazer esses elementos, né? Seja uma relação com o pai disfuncional, seja um padrão de alienação da mãe durante a infância, sejam relacionamentos disfuncionais, de traição. Quer dizer, aí dentro desse contexto, né, na medida que o paciente se abre para isso também, porque a gente tenta fazer essas brechas, né, para abrir para um estilo de vida diferente. Perfeito. Qual é o estilo de vida diferente? Primeira coisa, assim, uma coisa que eu vejo que muda muitas pessoas para esse ordenamento, atividade física. Isso. Quer dizer, a atividade física ela é tão eficiente quanto o antidepressivo. Meu Deus. E ela traz assim, uma órbita de melhoras em volta da vida da pessoa. Sociabilização, resiliência, neurotransmissor, sensação de bem-estar, perde peso, diminui o número de radicais livres, melhora o sono. Então, dentro dessa esfera, abre-se a oportunidade para mudança de estilo de vida. E é aí que a gente trabalha a pessoa para que ela possa, junto com a medicação, se envolver num processo de mudança de estilo de vida que envolve atividade física, um processo psicoterápico que, na minha opinião, envolva esse elemento transcendente. Perfeito. Quer dizer, falta hoje psicoterapeutas que têm uma metafísica. Meu Deus. Que tem uma metafísica transcendente. Então, quer dizer, todos esses elementos da espiritualidade, eles vêm juntos. Né? Uma das maiores causas de índice de suicídio hoje é a falta da espiritualidade. A pessoa não crê que existe um além que ele vai ter recompensa. Por isso a sua dor é excruciante e ele leva, como a sua dor não tem sentido, leva ele a tirar a própria vida. Porque ele não vê sentido na dor. Só agora, né? Então a ausência da religião na sociedade, a ausência da espiritualidade na realidade atual, fez com que as pessoas se exasperassem porque elas não veem sentido na dor. É quase que uma falta de informação mesmo, né? É uma falta de informação e é uma falta de um efeito quase do sal na Terra. Do sal. O que é o sal na Terra? O que é a espiritualidade? É a construção humana junto com Deus que fala que existe um para lá. Isso foi perdido. E talvez uma das causas maiores de doença de saúde mental hoje é a perda desse sentido da vida. A pessoa não consegue ter uma missão, aquilo que você falou. A pessoa não consegue traçar um caminho de A para B. O caminho B dela nunca tem um elemento transcendente no sentido assim, de construir um legado, de fazer uma família forte, sempre são coisas materiais. Palpáveis, materiais. Então, quando a pessoa... E hoje a gente tem um grande problema, que é o quê? O imperialismo do algoritmo. O algoritmo vai te entregar justamente aquilo que você quer comprar e cada vez mais vai se especializar naquilo que você ama. Né?
E aquilo que você ama que vai destruir a sua família. Perfeito. Então, quer dizer, o algoritmo vai te entregar isso, vai se especializar em te entregar nisso e vai te viciar cada vez mais. Você Quase que ocupando o lugar de uma pessoa, né? Sim. De alguém. ocupando tempo, totalmente, o né? tempo Completamente. Quer dizer, né? você tem descargas de dopamina ali sem parar que vai viciar seu cérebro em cor, em imagem, em nudez, em sensualidade, né? Você vai consumir aqueles produtos e vai se tornar um viciado. Então, acho que assim, as redes sociais hoje, elas criam um panorama completamente destacado da realidade. Porque você veja bem, o que é a nossa vida? A gente tem coisas boas, a gente tem coisas ruins. A gente tem virtude, a gente tem vício. Às vezes um dia a gente está bem, um dia a gente está mal. A vida, ela É isso, né? ela É é, isso ela é acontecendo. variável. É a vida Quer dizer, acontecendo. existe assim, no momento da noite, sabe, sua energia baixa, você fica mais mal-humorado mesmo. Aí você abre o WhatsApp, as pessoas só estão postando o melhor da vida delas. Perfeito. 90% estão mentindo, porque a Uhum. maioria não realiza aquilo. Qual que é o senso de realidade que aquela pessoa vai ter? A minha vida é uma porcaria. Porque toda vez que eu abro o WhatsApp, eu só vejo maravilha. Só corpos sarados, Comida gostosa. comidas gostosas, Ambientes incríveis. Viagens, enriquecimento viagens. dormindo em casa, trabalhando 2 horas por dia. Exatamente. Então, quer dizer, vai gerando um certo esfera psíquica que a pessoa olha para ela mesma, ou ela entra num padrão psicótico, quer dizer, foge da Eu quero a realidade. qualquer preço. Isso, ou se ela tiver um padrão mais neurótico, ela entra num transtorno de ansiedade, tem que tomar antidepressivo. Ela entra num transtorno depressivo mesmo. Aí acontece, eu vou dar remédio para ela, mas ela não larga o celular. E se eu faço uma consulta de 15 minutos, eu não tenho tempo para falar isso para ela. Entender. Aí ela melhora da explicar isso pra depressão, aí acontece, com um ano eu tenho que aumentar a dose, né? Porque o celular está lá, então tem que ter Continua doses lá. altíssimas de antidepressivo. Aí quando eu tiro o antidepressivo, ela está lá, continua no celular. Meu Deus. Então vai adiantar eu dar um antidepressivo para ela? Não. Não, eu vou ter que dar um antidepressivo, mas eu vou ter que colocar ela num processo de crescimento espiritual que envolve a família forte, construir um legado, estar conectado à espiritualidade, ter uma vida simples. O futuro vai ser das pessoas que têm uma vida simples Perfeito. e com bons princípios. Eu acho que vai ser uma massa de pessoas perdidas e ilhas de solidão de pessoas que se unem através da virtude. Já foi assim no passado. Na história da igreja, na dissolução do Império Romano, você tinha um movimento do monaquismo, por exemplo, que as pessoas afluíam porque aquelas pessoas virtuosas e cheias de Deus eram bonitas de se ver. Era uma vida digna de ser vivida. Então a gente está entrando nessa fase de neopaganismo, na minha opinião. As pessoas estão perdendo toda a escala de hierarquia e autoridade, elas estão se dissolvendo nos prazeres do mundo e muitas pessoas estão percebendo isso. Prova maior que a gente vê que esses movimentos de família, esses movimentos de ter uma vida de desenvolvimento pessoal, está crescendo muito. Muito, muito. O senhor trouxe a queda do Império Romano e é uma das partes que o livro trata, porque ela vai embasar exatamente nisso, que um dos principais motivos da queda do Império foi o enfraquecimento das famílias. Quando nós enfraquecemos uma instituição que deveria ser a instituição mais importante, nós enfraquecemos toda uma sociedade. Sim. Então, quando nós falamos em casas fortes, famílias fortes, é para que uma sociedade forte seja criada a partir de tudo aquilo ali, e não o inverso, que muitos estão tentando, né? Eu falo que existe um movimento, eu vejo no meio das mães muito preocupadas com a escola, o inglês, o balé, o terapeuta, muito preocupadas nisso e pouco preocupadas em construir essas virtudes dentro das próprias casas. Tem um autor que chama Spengler, que escreveu a História do Império Romano, que ele fala isso, que no Alto Império, durante o Alto Império Romano, o fato de ter uma família numerosa era tido como sinal de virtude e reconhecimento social. No Baixo Império, que foi a dissolução, ter muitos filhos era tido como um pária social, aquela pessoa excluída. Uhum. Ou seja, assim, ter poucos filhos nessa época era um fator de status social. Que foi exatamente quando os bárbaros invadiram, que era, digamos assim, um povo menos elaborado, eles tinham muitos filhos. Uau! Então, esse autor, que é um autor, ele nem é cristão, ele fala a respeito disso. A dissolução do Império Romano veio quando o pater familias, que era o pai da família, que é uma instituição tipicamente romana, que construiu Roma, no caso, quando sumiu a figura do pater familias. Uau! Eu amei esse dado. Completamente. Nós que temos famílias numerosas e lutamos contra isso, porque existe, sim, esse preconceito. E o Pablo que fala muito, inclusive, sobre os... Então aí, esqueci o nome agora do povo que não para de ter filho. Os homens bombas lá.
Os paquistaneses lá, não sei. Os islâmicos, exatamente. Eles estão nesse movimento contrário a essa sociedade nossa. Famílias numerosas, filhos com a implementação da cultura deles ali, sem negociar o tempo inteiro, entremeando nessas crianças toda a cultura deles. E se a gente não tomar uma atitude, se a gente... que a Europa está do jeito que está. Exatamente. E a palavra é clara, né? Os filhos são como flechas na mão de um guerreiro. Sim. Então, esse pessoal, desde criança, eles doutrinam, porque a referência é pai, né? Para o que querem. Então, eles criam verdadeiros exércitos, né? De forma errada, mas eles já entenderam que é... Eles já entenderam que se eles atuarem na infância, né, eles criam valores que são inegociáveis para esses meninos lá na frente. O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Como que nós estamos criando essas crianças dentro das nossas casas? É com a realidade ou é colocando esses meninos dentro de uma bolha onde nada acessa eles, terceirizando toda a culpa para as escolas, para as atividades extra-casa, porque a nossa casa deixou de ser o centro de convivência da família, né? Hoje nós passamos muito mais, não nós, né? Mas de uma forma geral a sociedade passa muito mais tempo fora das próprias casas do que dentro delas. Exatamente. Então, como criar filhos fortes na sociedade de hoje nesse sentido? É uma pergunta que eu faço para vocês. Como que vocês conseguem lidar com isso na criação dos filhos de vocês em casa? Eu acho que a primeira coisa, nos tornando fortes. Sim. Né? Assim, tem aquele adágio que eu acho muito verdadeiro, que homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, que geram tempos difíceis, Sim. que geram homens fortes. Sim. Então, assim, é um adágio muito verdadeiro e eu acho que nós temos que nos tornar fortes. Primeira coisa, regular o celular. Quer dizer, hoje o celular é um elemento de terceirização enorme que a gente tem. Perfeito. A gente pode até ter mesmo a convivência dentro da casa, só que será que está tendo convivência mesmo? Então, você ter uma vida, desenvolver virtude é a primeira coisa. Acho assim, você controlar você mesmo. O que é desenvolver virtude? É ter moderação, é ter prudência, é ser justo, é ser temperante, é comer na hora certa, é comer bem, é sustentar a sua casa, é ter um casamento sólido, é tomar a própria cruz, é viver uma vida de auto-sacrifício com a graça de Deus sustentando por trás, é assumir os seus erros, é mostrar ao seu filho essa humildade, não querer ser o manda-chuva tirano, mas tratar com às vezes, carinho e firmeza. Né? É ter uma vida de estudo, uma vida interior, saber coisas. Um pai que sabe coisas, ele mostra para o filho que ele é bom. Saber mais coisas que os outros pais são uma pessoa de estudo, ter uma vida interior. Então, é isso que vai, primeira coisa, ensinar através do exemplo. São Francisco de Assis falava uma coisa interessante, ó, prega o evangelho todo tempo, se necessário use palavras. Então, assim, isso é importante porque a gente está pregando o evangelho nisso, porque a criança ela vai ver o seguinte, olha, o que meu pai fala na igreja, ele realmente está num processo de busca real, ele não é perfeito, ele tem falhas, ele até assume elas às vezes desde uma posição de autoridade, nunca como amiguinho, mas ele assume ele às vezes, mas ele está num processo de crescimento, meu pai leva isso a sério mesmo. Então, eu acho que isso é muito importante, por quê? Porque a gente tem que partir da teoria para a prática, né? E a diferença da teoria para a prática é a dor. Né? Assim, a dor ela é necessária. Porque é muito fácil eu parar de falar, vamos sair das telas, mas eu mesmo estou o tempo inteiro dentro do celular. Hoje em dia, você parar para pensar, como existe uma hipertrofia da atração do mundo, você tem que ter uma força maior para destacar do mundo. Com certeza. Para gerir o mundo hoje é mais difícil. Antigamente a televisão ficava só em casa, eu não conseguia a televisão no carro, parado no sinal, ligando o YouTube. Então, quer dizer, eu tenho isso muito no meio psiquiatra, eu pergunto para os meus pacientes assim, quantas vezes o celular te chama durante o dia? Então você vai começar a notar agora, todas as vezes que você quer abrir o celular para ver uma coisa que ninguém está te chamando para nada, que vai resolver nada na sua vida. Meu Deus. É absurdo, é 200, 300 vezes que você tem uma coisa te chamando, está tirando de algo que você deveria estar fazendo naquela hora ali. Uma pequena coisa, olha para você ver. As distrações, né? As pequenas distrações. Então acho que assim, primeiro, nos tornar fortes, dar exemplo aos nossos filhos em se tornar fortes. Outro exemplo, outra questão, até que a gente estava conversando agora mais cedo para tornar um filho forte, é não querer tornar o seu filho um pequeno imperadorzinho em casa. Uau! Quer dizer, a gente vê muitas pessoas, às vezes tem um problema na escola, briga com a professora. O filho tira nota baixa, é problema da professora que não ensinou direito. A matéria que está difícil demais, né? A matéria que está difícil demais, coitadinho do meu filho. Professora, né?
Quer dizer, seu filho nunca é responsável por nada. Você parasse para pensar, olha as famílias antigas, como é que era. Elogios também exagerados, né? Sim, tudo que ele faz, sim. se tira nota boa, ou se é bonito, se elogiar coisas e não atitudes, As atitudes. termina gerando neles uma falsa impressão de que as Grandeza, coisas né? materiais é que são valorizadas, né? Perfeito. Você veja, por exemplo, assim, as famílias antigas. Não estou fazendo uma apologia aqui de um retorno às famílias antigas, porque existia muita coisa errada também, né? Mas algo de exemplo a gente tem que tirar deles. Como é que eram as famílias antigas? Eram numerosas, e a criança, desde quando ela adquiria uma certa autonomia, ela entrava na rotina da casa. Responsabilidades, né? Por quê? Porque criança, a gente é criança, ela vai ser criança toda hora, quando você vê, ela vai estar brincando, fazendo atividade. Perfeito. Brincar para a criança é algo natural. Lúdico, Né? né? Então, quer dizer, as crianças entravam, aprendia, a criança era criança, brincava mais que todas as outras, mas já desde cedo ela já tinha atividade de adulto. Por isso era muito natural, quando ela era demandada para a vida, para poder entrar na atividade adulta, ela já sabia as funções que ela tinha que fazer. Eram funções simples, mas ela já tinha treinado antes. Hoje, houve uma certa inversão. Você vê pais acusados porque ele não é um crianção igual o filho. Não sei. Pais acusados. Com a bendita disciplina positiva. A tal da disciplina positiva. Que eu amava lavar banheiro na casa da minha avó. Nossa, eu me Virava uma diversão, liga um som e vou Hoje, ali. quando a gente saiu de casa, minha mãe mandou, a Melissa tá querendo fazer enroladinho com chocolate, ela já pediu a receita para outra avó. Eu falei, não, deixa ela fazer. Ela tá numa fase incrível de querer toda hora ir pra cozinha fazer alguma coisa. Conhece alguém assim? Interessante. Conheço. E é tão incrível a gente ver esse movimento nelas, né? E nós podermos não colocar como um fazer, mas trazer para elas a transcendência desse ato, do ato de servir, né? Exato. Porque muitas vezes eu, como mãe, você trouxe isso e me traz à memória muito a Helena, que é a de 11 anos lá de casa. E a Helena é uma exímia cozinheira. Olha e ela só. se descobre, e ela busca receita. E esse final de semana ela nos desafiou a fazer um nhoque, assim, completo. A massa do nhoque, o molho. E por alguns dias eu evitei, porque eu pensava no trabalho, eu falava assim, gente, vai dar tanto trabalho esse negócio, e esse nhoque é tão fácil ir ali comprar, e aí eu me peguei no lugar de, não é sobre o nhoque, é sobre a virtude que eu vou desenvolver nela, primeiro, o momento de se aproveitar com ela, e segundo, o que vai ser desenvolvido nela no ato dela poder servir outras pessoas com habilidades dela, né, então nós precisamos aproveitar muito esses momentos. Ministrando a mesa, e ela tem uma necessidade de Exato, servir essa mesa, né? Sim. E para completar tudo, uma tia minha, vendo esse engajamento dela, deu um livro de receitas que era da minha avó. Legal. Para ela. Encapou, colocou o nome dela, receitas assim. Aí todo final de semana ela quer fazer alguma coisa com a mãe dela. Mas eu vejo também que é um momento das duas. Sim. Entendeu? Elas quebrarem a cabeça, se der bom ou se der ruim. Então as duas juntas. E você viver esse momento. Na menina. Totalmente. Né? Vê se meu menino vai ficar toda hora querendo ir pra cozinha fazendo coisa. E aí tá no menino, né? Aí citando o Rafael, depois citem o Eduardo algum aspecto, mas o Rafael esses dias foi pra caça, né, amor? Foi. Rafael decidiu, nós moramos num lugar que tem um lago de pesca e é permitido a pescaria. E eu sei que ele pescou sexta-feira nada, sábado nada, domingo nada. Ficou horas, tipo 6 horas direto e nada, resiliência. Olha só, e a mãe, várias vezes eu fiquei assim, gente, vou lá pegar o menino, falar para ele voltar para casa. Aí eu respirava, falava assim, não, deixa ele entender que é um processo. Alguém falou para ele que se ele fosse cedo, conseguiria pegar o peixe. Pois ele falou para mim, eu posso ir? Eu, que hora, Rafael? Mãe, 5:30 da manhã, 6 horas eu vou pro lago. Eu falei assim, Rafael, vá com Deus. Só não faz barulho e não me chama, mas pode ir. Não acreditei que ele ia. Pois, gente, ele amanheceu no lago, pescou uma caranha de 12 quilos. Uau. Eu falo que para a masculinidade dele, né, amor? Acho que até hoje foi o ápice da masculinidade dele. Ele se sentiu... né? Provedor do almoço da casa, porque ele se sentiu tão importante nisso, do tipo, eu trouxe o almoço para casa hoje, né? O peixe era tão grande que ele não deu conta de tirar. 12 quilos. Carregar. Nossa, e deu sorte de eu estar correndo na hora e vê-lo lá naquele, e a gente ajudou, mas e ele ficou ficou empoderado. Desenvolver virtudes, né? Então um empoderamento masculino real. Eu acho que, assim, validação, né? Fazer as atividades da casa, entende? Arrumar a casa, ajudar a família a arrumar a casa. Todo mundo arrumando, cada um arruma a sua coisa. Eu tive uma criação ótima, assim, mas teve algumas questões, quando eu casei, eu fiquei, assim, impressionado, assim, como as bermudas não se guardavam sozinhas. Como é isso? Por que elas não foram hoje? Nossa, mas eu sempre na minha vida, eu vi as bermudas se guardando sozinhas, de repente elas continuam no chão. Então, quer dizer, é uma coisa que eu tive que aprender.
Por quê? No casamento já. Né? Dentro do casamento, quer dizer, nunca é tarde para aprender, mas é uma virtude que a gente tem que cuidar das nossas próprias coisas. Você vai arrumar a sua cama, você vai enxugar o chão do seu quarto, aprender a lavar um banheiro. Quer dizer, a criança pequena ela pode começar desde cedo a entender que lavar o banheiro dá trabalho, por isso ela não pode jogar tinta guache lá no banheiro. Perfeito. Então são essas pequenas coisas que eu acho que assim que se você porque a mãe pode ir lá e fazer. A minha mãe é super ativa e ia fazer para mim. Ok, estava na função de mãe. Só que a gente tem que ensinar também os nossos filhos. É mais fácil você porque no fim fazer. das contas, para o pequeno, a gente vai ter que ir lá e dar o toque de novo, né? E muitas vezes a gente quer desistir desse lugar, de deixá-lo fazer. Essa questão da isca, eu vou direto pescar com meu filho também, e fala, papai, vem colocar isso. Se vira, rapaz, colocar a isca aí. Aí eu tiro o peixe, eu não quero pegar, não. Vai pegar sim, senão eu vou devolver no lago. Perfeito. Aí ele vai e eu coloco alicate, só que eu faço junto com ele, né? Aquela questão, né? Da liderança, né? Eu faço, você vê, né? Perfeito. Você faz comigo, Aprende. você faz, eu vejo, você faz. Sozinho. Então, quer dizer, são os 4 estágios da liderança. Quer dizer, você não pode também colocar a medida do seu filho muito à frente daquilo que ele dá conta, né? Perfeito. Você não vai levar ele para o Amazonas lá com 4 anos para pegar pirarucu. Você começa devagar. Então, é nessa medida, reconhecendo a medida do seu filho e o limite do seu filho, forçando ele. Perfeito. Quer dizer, isso é muito importante, né? Eu acho que criar famílias fortes, forçar os filhos nos limites deles, né? Mais uma chave. Eu tenho uma ministração que eu falo sobre paternidade, à luz do evangelho, que fala assim, que só pai dá direção. 90% dos homens hoje, que você falou com transtornos psicológicos, não teve aquela validação, uma simples coisa como cair de uma bicicleta e o pai fala assim, levanta, tenta de novo. Exato. Entendeu? E isso falta hoje, e a gente vê hoje homens casados, já em vida adulta, acontece alguma coisa, corre pra onde? Pra mamãe. E isso tem acabado com casamentos. Porque aí o cara não assume o casamento dele e tá casado de uma forma com a mãe ainda, entendeu? Coisas do tipo, como o senhor falou, não sabia que bermuda se guardava sozinha, que ela passava, entendeu? Então tem muitos que casa com essa referência, mas veem a mãe, querem ver a mãe na esposa. Exato. Entendeu? E quando a gente casa é diferente a responsabilidade. E não é um processo muito fácil, não. Não. Porque você insiste em colocar sua mãe de novo lá. Mas é o que o senhor falou, é o simples que é difícil. É o simples que é difícil. Então hoje, para mim, lavar as minhas roupas é fácil, né? Então eu chego toda vez, eu corro muito, tenho muita atividade física, corro muito, então eu tiro as minhas roupas e lavo elas na hora ali. Né? Então quer dizer, mas foi um aprendizado longo, né? Ela precisou falar muito tempo, porque ela vinha de uma experiência já dela fazer as coisas na casa dela e tudo. Então, acho que é isso importante. Dar dificuldades para a criança e mostrar para ela que ela já é, de certa forma, um pequeno adulto. E uma quebra de tabu também, igual o senhor falou. Eu lavo as minhas roupas. Tem muito homem casado que fala assim, não, isso não é coisa de homem, não. As roupas isso é obrigação malhar, da minha né? esposa. Porque às vezes ele chega na hora tá muito molhado de suor, para não jogar na roupa suja, as roupas do dia a dia, não. Aí ele coloca ali de molho um pouquinho, pelo menos quando eu não tô lá também, né? Às vezes eu falo, não precisa não, deixa aí. Eu também já dei uma melhorada, porque eu também acreditava, igual ele. Ele, quando casou, as bermudas não iam. E eu era o contrário, ficava, sabe? O tempo inteiro, chato, né? Mãe, né? Demais, literalmente mãe, né? O tempo inteiro. Aquela toalhinha molhada em cima da cama. Maravilhosa, né? Essa é básica. Oh, meu Deus. Isso daí é pra gente afirmar a masculinidade. Tá tudo bem. Você quer trazer algum ponto? Porque eu quero trazer um ponto polêmico agora, mas talvez tenha algo aí na sua lista. Não. Já falou bastante. A gente entrou nesse assunto mãe, os homens se comportando como ainda filhos com suas esposas. O senhor trouxe uma nuance aí do vício na pornografia. E eu acredito que muitos homens são levados para o consultório viciados em pornografia. Porque aí eu vejo essa disfunção. Eu trato a minha esposa como mãe dentro da minha casa, minha esposa me trata como filho, e aí como filho e mãe não transam, eu preciso de achar um subterfúgio para isso, e eu acabo recorrendo à pornografia, que vai me fazer acessar um nível de dopamina muito maior do que qualquer relação sexual entre duas pessoas de carne e osso, né? Como que é tratado, como que o senhor lidar com esse problema, primeiro em consultório e, de fato, na vida, porque eu acredito que seja algo do mundo masculino, né? Não é algo que só chega no consultório. Eu acredito que vocês acabem se esbarrando nisso com um amigo, com alguém que está chegando que ainda não conhece direito, mas vocês acabam lidando com isso, para que depois o Diógenes possa fazer uma construção. Então, tem 2 livros, um chama Wired for Intimacy, que chama Inspirados pela Intimidade, Chamados pela Intimidade, e Your Brain on Porn, que é seu cérebro na pornografia.
que é muito interessante os dados que eles trazem. A pornografia, ela tem um elemento de liberar uma descarga muito grande de dopamina num lugar no seu cérebro que chama estriado ventral, né? Essa descarga de dopamina, ela se assemelha a uma cheirada de uma fileira de cocaína. Quando você faz isso, essa descarga tão grande de dopamina, você está modelando, uma outra parte chama estriado dorsal, a formar uma neurocircuitaria que está envolvida como se fosse o vício em droga. Então acontece algo muito interessante na pornografia, quem mostra isso é esse biólogo, nesse livro que chama O Seu Cérebro na Pornografia. Acontece uma coisa muito interessante, que na verdade é uma tragédia, né? Muito interessante, mas é uma tragédia, falando do ponto de vista médico, né? Tragedicamente falando. Então o que acontece? O mecanismo da droga, quando você cheira uma cocaína, quando você fuma um crack, quando você usa qualquer tipo de droga, tem um fenômeno da tolerância, ou seja, para gerar o mesmo efeito que a droga gerou inicialmente, você precisa de uma dose maior. Porque o seu organismo vai ficando tolerante àquela dosagem. Na pornografia acontece a mesma coisa. O que acontece? Você precisa de uma dose de exposição maior a filme pornográfico, mas mais que isso, você envolve uma elaboração imaginativa mais rebuscada. Mais aberrações. Então já não basta mais a relação casual homem-mulher, tem que ser grupal. Já tem que ser uma etnia específica. Já tem que pessoas obesas. Relações homossexuais. Vai partir para a zoofilia, no caso, até chegar à pedofilia. Então, o vício da pornografia, isso é provado cientificamente, se assemelha ao mesmo vício de drogas, e a pessoa vai se degradando no seu imaginário a respeito da sua visão do que é o sexo. Dentro do casamento, isso é nocivo. Por quê? Porque geralmente as atrizes e os atores que colocam são pessoas com aparência boa. É uma atitude da relação sexual totalmente destacada da realidade como ela acontece na vida real. Perfeito. De uma performance, até mesmo do biotipo das pessoas. E gera uma expectativa que a pessoa vai deixar de ter intimidade dentro de casa. Porque ele vai querer reproduzir a mesma situação na relação com a esposa. Perfeito. A esposa vai ser colocada numa relação de objeto, vai se sentir um objeto, vai se sentir usada, porque o marido cada vez mais vai querer impor situações para ela que são praticamente vexatórias. E aí a mulher às vezes vai cedendo aquilo ali e o casamento acaba. Até um ponto que envolve traição ou até homossexualismo também. Às vezes o homem Perfeito. começa a preferir outro homem. Perfeito. Então quer dizer assim, existe uma degeneração moral imensa dentro da pornografia. A pornografia é o mal do século. Se as pessoas soubessem assim, o déficit cognitivo que as pessoas têm em ver pornografia, você fica mais burro vendo pornografia. Eles também falam nesse livro. Então, quer dizer, é um grande mal. Dentro da especialidade das consultas psiquiátricas, praticamente não se pergunta a esse respeito. Meu Deus. Não se pergunta a esse respeito. É uma pergunta... Ninguém fala sobre isso. Né? Quer dizer, é uma coisa nova na medicina ainda, mas que tem que ser abordada de certa forma. No sentido da pessoa perceber que aquilo ali está gerando brechas e fissuras em todo o ecossistema da vida dela. Exatamente. Que não é só o momento de assistir a pornografia, ele respinga em toda a vida da pessoa, como esposo, e mulheres também, né? Porque eu tenho visto que cada vez mais mulheres têm acessado. Quando a gente tinha um dado que era uma maioria gritante de homens, e hoje a gente vê muitas mulheres envolvidas na pornografia também. O que é uma deformidade, né? Porque a mulher geralmente ela não se liga tanto nessa coisa de físico. É muito mais o físico envolvido, né? Com o ambiente, aquele ambiente ali mais romântico, né? Sim. Mas a mulher também de hoje que está tomando muito hormônio, ela está se... As mulheres chipadas, né? E acaba criando um padrão novo também, né? De referencial, porque elas veem isso que o senhor falou, a questão da performance, o que é, Sim. E acham que aquilo ali que é o perfeito e o adequado. E quando casa e vai assumir uma família e não tem aquela performance toda, não vai ter, ou aquilo, aí não é o real, né? isso não é bom real. ou eu não sou feliz, entendeu? Uhum. Então, a gente estava até comentando esses dias para trás, qual o padrão de felicidade que eles têm buscado? Qual que é esse referencial, né? Igual o senhor falou aí das mulheres se sentirem usadas, né? Eu acho que assim, e quanto mais, e favorece tudo, de uma forma geral, a indústria pornográfica e a indústria de cirurgias também. Porque em busca do corpo perfeito, elas têm se adequado às garotas dos lá, filmes. Né? O referencial do belo. E é aquela coisa, né? A mulher quer sempre aparentar ter 20 anos. É impossível, Exatamente. gente. O tempo passa, a gravidade existe, né? E uma hora o que vai ficar é seu coração mesmo, lá na frente, né? Quando os dois ficarem velhinhos ali. O que vai sobrar, né? A mulher vai virando
Eu tenho amiga que, inclusive, até divorciou por isso, porque por conta da pornografia, e ele exigia, tem que fazer lipo, você é barriguda, você não sei o quê, tem que malhar mais, e ela linda, o corpo maravilhoso. No final das contas, ele largou e Assumiu ele um rapaz. mesmo saiu, né, de casa. Buscando esse padrão, É. né? Um padrão que não, meu Inatingível. Deus, inatingível. Precisamos falar muito a respeito desse assunto nessa mesa também. Que delícia de podcast. Meu Deus, nós ficaríamos aqui Tá gostoso. meia-noite, que mesa. Eu acabei de olhar o horário, me assustei, tá dando 7 horas da noite, eu achei que ainda era umas 6h15. Vamos fazer lá em casa um dia. Exatamente, com certeza, que a gente possa estender essa mesa. Que Sim. presente foi conhecer vocês. Que delícia Obrigado. saber que existem Igualmente. casais assim, que estão tão no nosso rapport, né? Tão com E obrigado valores. pelo sim de vocês, né? Com certeza. De unir ciência e religião. Isso é Uhum. Sim, continua aberto. Obrigado vocês também. É muito bom fazer essas poderoso. conexões, né? Esse network. Às vezes a gente acha que a gente tá sozinho, mas é como Elias, né? Existem 7 mil pensando igual você. A gente Perfeito. precisa se encontrar, né? A gente precisa se encontrar, a gente precisa formar uma comunidade forte. A Amém. gente precisa trazer o pessoal para dentro aqui para aprender conosco. É isso. Assim, é tão gostoso, né? Tá aqui. Imagina se tivesse assim uma mesa feita. Uma mesa, Essa gente. mesa pode ter essa Eu mesa até feita. arrepio. Até arrepio, porque Mas é o brevemente próximo, vocês serão né? convidados para É a o nossa próximo. mesa. Amém. Eu falei Nossa, pra ele, nossa, mas tá muito em cima, vamos chamar eles pra jantar lá em casa antes, Ah, pra gente que ver. Ele, delícia. não, vamos lá, vamos direto. Vamos fazer acontecer. E foi um É. presente mesmo, Foi um né, meu presente. amor? Obrigada, Que presente, gente, que que agradece. delícia saber. Eu falo que nós estamos na era de que tá todo mundo indo para Alphaville, né, gente? Então, por favor, fiquem quietos aqui. Vamos ficar um pouco aqui, porque a gente tá ficando sem pessoas para chamar para a mesa, para Ai, caminhar junto, para estar juntos. Hoje, antes de começar aqui o CasaCast, eu estava apresentando o Colmeia Delas, que é um outro podcast voltado para o público feminino, e também recebemos uma pessoa incrível, tão sintonizada com toda a nossa causa, com tudo que nós defendemos, e eu tenho visto que o Senhor tem feito isso, Ele tem ajuntado os remanescentes. Que bom. Ficamos Ai! Tava tão bom que eu esqueci do presente. Olha só, eu esqueci da Olha. cultura que nós estamos estabelecendo neste Esqueci programa. Para quem está chegando agora, gente, eu sou uma hoster folgada. Eu assisti um dia o Inteligência Limitada, que é um grande podcast que nós temos aqui, e o Inteligência Limitada tem essa cultura do convidado levar, mas o dele ele pede para levar um presente esquisito, algo que não se usa mais. E eu falei assim, vamos trazer um presente com propósito, para que todo esse caminho que nós estamos percorrendo possa ser desenhado com as pessoas que se sentam a essa mesa com a gente. Legal. Que bom. Então, nós pedimos para eles que eles nos presenteassem. É muita folga, é sério. É se sentir muito amada por Jesus, pedir presente para as pessoas. Pois é um presente que retrata, né, uma família que nos inspira. Uau. Então, que vocês, né, vocês já são essa família forte, mas que possam inspirar, né, mais pessoas, assim como nós, né, também. Que a gente possa ser usado por Deus para ser inspirado, né, para outras famílias, assim como essa família aqui, que foi a perfeita. Uau, Né, vou que deixar gerou- você abrir dessa vez, porque eu E abri detalhe, o foi ela outro. que fez, hein? Eu que fiz, gente. Mentira, que tem Ela esses comprou dons e todos pintou, aí. é. Meu Deus, deixa eu ver o que é. Eu já amei a sacola, porque eu amo dourado, né? Uau, e é pintado de dourado também, gente. Tcharararam. Que rufem os tambores. a Sagrada Família. Sagrada Família. Uau! Olha que coisa linda. Que lindo! Jesus, Maria e José. Gente, tira aqui para as pessoas poderem compartilhar conosco. Pintada por você, que especial Foi. isso! Que delícia! Olha o cheirinho de tinta, que delícia que Já tá. tá. Veio até aqui agora. Meu Deus, de fato, uma família forte, uma É. família referência para todos nós, né? E que exemplo de entrega total nós temos aqui, né? Uhum. José, Maria e Jesus. Na posição, eu gostei muito dessa imagem, falei, meu bem, compra para elas, porque coloca exatamente José Eu tirei na foto de posição duas, mais né? alto que E Maria, ele- abraçando. Protetor. Envolvendo, né? Talvez todos poderia que eles eles. estivessem fugindo para o Egito, Maria estivesse triste aí, porque estaria deixando Jerusalém, porque Herodes estivesse... Mas o pai amparando a mãe, falou, ó, fica tranquilo, nós iremos, eu vou Tô cuidar de aqui, vocês, né? nós vamos para o Egito. E lá, fica tranquilo que eu vou trazer vocês de volta e eu vou ser provedor e você vai cumprir a sua missão, filho.
Meu Deus do céu, não é só a Tem imagem da família, é todo o posicionamento que a família Eu faço está. um estudo dirigido de um livro às 5 horas da manhã, toda quinta-feira, com homens. E chama O Homem que Deus Usa, esse livro, de Charles Spurgeon. E ele fala sobre os referenciais de entrega total. José, Maria, a obediência e a fidelidade, né? A simplicidade de cumprir o que tinha que ser feito sem discutir. José ainda tentou ser um pouco articulador, mas a presença do anjo com ele e o sim dele depois, né? Posterior a isso. E Jesus, né? Que veio para acabar e restaurar a nossa aliança aí na nova aliança. Obrigado, gente. Só tenho a agradecer só. E que a gente seja essa família, né? Seja o sal nessa terra, seja a oposição, né? Através das nossas famílias, através do Pai. Amém. Muito obrigada. Para mim, fala sobre clareza de missão. Eu vejo nessa família 3 componentes que tinham clareza de qual era a missão de cada um deles aqui na Terra. Não havia nenhuma dúvida, né? Quando Maria aceita a missão que é dada a ela através do anjo, ela não questiona em nenhum momento. E eu admiro muito essa virtude nela e é algo que eu modelo muito em Maria. Entender a missão que está sobre mim e não negociar com o Senhor, não colocar vírgulas, não colocar nenhum mas. Muito obrigada. Nós ganhamos no primeiro episódio uma lamparina, significando mesmo essa luz do nosso caminho, o Senhor como a luz do nosso caminho. E hoje Maria, Jesus e José veio retificar isso, né? Trazer essa base forte, como é necessário nós estarmos nesse lugar de entrega total, de obediência. E quão importante é estarmos em casa também, né? Voltarmos para casa. Família, Exato, a base da sociedade. Família. Meu Deus. Abençoe vocês. Abençoe vocês também, que vocês prosperem onde os pés de vocês tocarem. Que maravilha. Leidiane, minha amiga, eu vou roubar eles de você. Não vou roubar, não. Nós vamos fazer junto. Vamos poder ter momentos juntos incríveis. Muito obrigada por essa mesa. Eu quero que vocês aproveitem esse último momento para deixar um recado para o nosso público. Se o senhor também se sentir à vontade, eu não sei como funcionam as regras, mas onde as pessoas podem te encontrar, né? Porque eu tenho certeza que quem assistiu ficou com vontade de poder ser atendido, ser um paciente seu em algum momento, indicar o seu trabalho para alguém, então que o senhor possa usar esse momento para isso também. Pode me achar nas redes sociais, né? Estou operando agora nas redes sociais, divulgando meu trabalho, é @dr.julianomarcal, @dr.julianomarcal. E eu atendo na Clínica Olus, né? Na internet você consegue achar direitinho ali no setor marista. E é isso. Pode mandar um direct lá que outro prazer em te ajudar, prazer em acolhê-lo. Perfeito. Cândida, deixa a sua última mensagem. Assim, as pessoas, elas não devem perder a esperança, né? Às vezes tem famílias ou pessoas que vêm de famílias que não foram ordenadas, que são famílias com problemas ou destruídas mesmo, mas assim, a partir do momento que você, né, decide andar com Deus mesmo, parece algo muito clichê, mas é verdade, a partir do momento você pode mudar e seu passado ficar realmente para trás, e dali para frente você construir uma família forte, né? Mesmo que a sua anterior não seja, mas a sua dali para frente pode ser forte. Né? Nunca perca esperança. Que lindo, muito obrigada. Que honra dividir essa mesa com você mais uma vez. Muito obrigada. Quanto aprendizado hoje. Né? Eu vou ter que rever esse podcast umas 4 vezes. Eu já vou sair daqui revendo o podcast. Foi muito rico. Muito rico. Falamos de muitos assuntos familiares e obrigado por você escutar a voz do Espírito. Quando você me perguntou no começo do podcast se a gente ia trabalhar em cima de colunas, eu acho que o Espírito fluiu de uma maneira que nós falamos de tudo. Com fluidez, né? E é como esse lugar que eu acho que a gente tem que estar. Igual a oração que eu fiz pedindo para que a gente fosse instrumentos da vontade dele. Eu acho que é isso que nós temos que ser. Amém. No centro da vontade dele. Obrigado ao casal Marçal. Obrigada por vocês já serem... nos considera amigos. Sim. Vamos ampliar essas mesas. Que delícia. E vamos ter mais momentos. Tem muitos temas a serem levantados aí. Espero contar com a presença de vocês novamente aqui para a gente tratar mais temas. Existem mais coisas. Com certeza. Tem convidado que vai virar figurinha carimbada. O senhor levantou, entendeu? 4 pontos polêmicos aqui que a gente só explanou. Precisa destrinchar, né, amor? Sim. Mas obrigado pelo sim de vocês. E que bom. A Tainara agradeceu a Lidiane, eu quero agradecer o Tony Adson.
por ter indicado vocês, que é um cara de dentro da minha casa, amigo pessoal, que Deus colocou aí no nosso caminho e que a gente precisa, sim, unirmos como homens, como mulheres, mas acima disso, como família de Deus nessa terra aqui. Amém. Amém. Para você que ficou com a gente até agora, eu quero dizer que temos um iPhone que vai ser um presente para um dos nossos inscritos do nosso canal. Então, no primeiro podcast de setembro, você pode ser o presenteado. Então, se inscreve, ajuda a gente a crescer esse canal. Essa mensagem precisa de encontrar outras famílias. Essa casa está de portas abertas e eu tenho certeza que tudo que o Senhor colocar nessa mesa vai ser para o nosso crescimento, como homens, mulheres e famílias, sempre consonantes com o reino dele. Então, se inscreve no nosso canal. Você que está ao vivo, curte aí o nosso episódio para que o YouTube consiga entregar isso para mais e mais pessoas. Compartilhe o link nos grupos de WhatsApp e vamos sortear aí esse iPhone 11 128 gigas. Eu já vou me inscrever já. Por favor. Lá em casa tá todo um movimento. A Helena, mamãe, mas eu não tenho e-mail. Eu vou me inscrever através de qual e-mail? Não, vamos organizar isso essa semana. Fique em paz. Vou fazer 28 Gmails. Não vou Meu filho pensou nessa técnica. Ele acha que eu vou começar a fazer vários e-mails. Então, Rafael, vai organizando aí o que você pode. Vamos ver como isso vai acontecer. Gente, quarta-feira que vem nós estaremos aqui de novo. E a gente espera vocês na nossa casa com as portas abertas. Foi uma honra, muito obrigada. E eu amo você, amo a sua vida. Obrigado por dividir essa mesa comigo. Vamos juntos. Sempre. Um abraço a todos. Tchau, tchau.